Oi. Desculpa, agora estou. Estava totalmente divertido o negócio aqui. Mas estou sim, estou ouvindo você. Boa tarde, gente. Boa tarde ao Sérgio Viúla. Agradeço aqui a presença. Então, eu vou deixar que ele mesmo se apresente, ele mesmo conte um pouco do seu histórico, do seu trabalho, de quem ele é. Bem-vindo. Pode falar, pode se apresentar. Boa tarde, tudo bem, Breno? É um prazer estar com você, é um prazer estar aqui com o público também que te segue. Meu nome é Sérgio Vila, como você falou. Eu tenho sido mais conhecido pelas pessoas que me acompanham aqui como alguém que já foi pastor e promotor daquelas terapias de cura gay no passado distante, né? Saí do armário quando eu estava com aproximadamente 34 anos. Entre 32 e 34 eu fiz essa transição para fora do armário. Aos 33 eu já estava assumido para mim mesmo, para a família. Aos 34 eu comecei a falar publicamente. A minha primeira fala pública mesmo foi com a revista Época, né, falando exatamente sobre esse tema. E foi em 2004, então já tem praticamente 21 anos que isso aconteceu, faz agora em 2025, 21 anos. E nesses 21 anos eu tenho caminhado fora do sistema religioso, sem crença religiosa, mas perfeitamente, felizmente assumido, uma pessoa gay, um homem gay. Estou num relacionamento de 10 anos praticamente com o meu parceiro, o André Dias. Sou pai de dois filhos que já são adultos, né? Todos eles com mais de 30, 30 e acima, né? Tem um que está com 30, a outra está com mais de 30 já. E tem uma netinha de 3 anos. Então, a vida vai bem, apesar da gente viver num país muito instável, onde tudo é muito difícil e a gente tem que trabalhar muito para conquistar pouco, né? Mas a vida vai bem porque é transparente, né? É uma vida sem máscara, sem medo, né? O medo que a gente tem é o medo da bandidagem que cerca a gente, mas não é o medo, por exemplo, de ser reconhecido diferente daquilo que a gente discursa. O discurso e a prática estão batendo certinho. Então, isso é uma coisa muito boa de se ver. Quem não vive ainda deveria experimentar. E você tem certeza que, tendo vivido também do jeito que você viveu dentro desse sistema religioso e agora assumido e resolvido, você talvez possa dizer a mesma coisa, mas só você pode dizer, né? Eu suspeito que você possa dizer a mesma coisa. E por isso você fala com tanta firmeza e orgulho próprio, né? Dessas questões todas, como você mesmo colocou aí no seu livro. Livro que eu já comprei, estou ansioso para ler, só não comecei ainda, porque não chegou ainda. Eu comprei essa semana. Assim que chegar, eu vou ler, mas já estou falando aos quatro ventos. Eu também sou autor de um livro, o livro Em Busca de Mim Mesmo, que é um livro autobiográfico, onde eu conto justamente a trajetória dessa questão toda do movimento de cura gay, etc. E tem outras coisas escritas por aí também, tanto em forma de livro como em textos, né, independentes, assim, que vão surgindo em portais, sites ou entrevistas. E a nossa luta é essa, é contra o fascismo, é contra o fundamentalismo, é contra o preconceito, é contra a estupidez, é contra o anticientificismo, é contra o anticomunismo. Né? A nossa luta é pró-inclusão total. Né? Pelo menos a minha luta tem sido essa, eu vejo que a tua luta está sendo essa também. A gente está literalmente naquela política de DEI na vida própria. DEI, mas no sentido não que as pessoas possam estar pensando, porque dois homens gays estão conversando aqui sobre isso. É DEI no sentido da sigla, né? Diversidade, equidade e inclusão. Né? Eu vivo isso o tempo todo, na sala de aula, inclusive, como professor. Sou professor de língua inglesa, uma coisa que muita gente pode pensar até que não tem muito que se possa fazer socialmente, tem tudo que se possa fazer socialmente, porque a língua é o veículo através do qual a gente vive. A vida e a língua não estão separados. Então, na minha sala de aula, a nossa meta é aprender uma língua para instrumentalizar a vida. A meta principal é falar da vida. Então, aprender a língua não é nem a meta principal, ela é uma meta vinculada. Ela é vinculada ao propósito de poder falar com qualquer pessoa que possa falar aquela língua também, sobre qualquer coisa da vida. E eu tenho tido o privilégio de ver muitas coisas muito interessantes em sala de aula acontecendo, tanto no nível particular como no nível institucional onde eu trabalho. E depois a gente pode até comentar alguns casos sobre ele, nesse sentido. Mas a minha apresentação aqui seria, resumidamente, essa. Apesar de parecer longa, eu estou resumindo mesmo, porque são 55 anos de vida debaixo dessa careca. Então é muita coisa. Obrigado, Sérgio, pela apresentação. O senhor foi de duas denominações protestantes? Foi Sim. neopentecostal e de uma igreja tradicional, é isso? Fui sim. Pode me chamar de você também, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema em ser chamado de senhor por causa de idade, não. Eu me considero mais velho que a maioria agora. Eu tive uma fase da minha vida que era diferente.
Eu era mais novo do que a maioria das pessoas que eu conhecia. Hoje é o contrário. O meu choque começou quando, no hospital em que a minha filha nasceu, a enfermeira que trazia ela no colo e veio me mostrar, porque eu estava esperando bem na porta da sala de cirurgia, vira para mim e diz assim, e eu só tinha 23 anos de idade: o senhor é o pai dela? Falei, sim, sim, que era tipo assim, eu mesmo não acredito nisso, mas sou. E aí ela vira para mim e fala assim, é uma linda princesinha. E eu olhei para ela e falei, meu Deus, ela é linda mesmo. Clarissa nasceu tão linda realmente, minha filha. Uma coisa linda, linda, uma boneca. E aí eu falo, porque geralmente bebês recém-nascidos não são tão bonitinhos não, né? Mas ela nasceu uma bonequinha. E eu falei, ela é linda mesmo. Naquele dia ali eu entendi que um divisor de água já tinha acontecido. Eu ia passar a ser chamado de Senhor, mesmo sendo jovem ainda, né? Porque era pai agora, né? Mas eu não tenho nenhum problema em ser chamado de Senhor. Só que eu acho que aproxima mais a gente. Pode me chamar de você, te dou toda a liberdade, falar o que você quiser, pensar, perguntar. Muita liberdade aqui, tá? E vou tratar você também com essa liberdade, porque quero me aproximar mais e mais de você aqui como seu amigo. Você me fez uma pergunta sobre as denominações. Sim. Quando eu me converti numa igreja aqui no Rio de Janeiro chamada Associação Missionária Evangélica Maranata, que muita gente pensa que é a Igreja Maranata com sede em Vitória, mas não é. É outra igreja, uma igreja fundada pelo pastor Paulo César Brito, e que agora se chama Igreja Missionária Evangélica Maranata. Na época era Associação Missionária Evangélica Maranata. E essa igreja tem representações ali, né, grupos eclesiásticos dela, que a gente poderia chamar de filiais, mas eu acho que é tão feio falar filial para a igreja, apesar de que as igrejas estão virando cada vez mais um negócio. Ela tem em bairros que vão desde a Zona Sul até a Zona Norte e Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? E eu me converti ali, muito jovem. Depois de um tempo trabalhando como missionário, inclusive da Operação Mobilização, essa que tem os navios, né, que andam por aí fazendo venda de literatura, e aí fazem eventos evangelísticos. Tiveram até aqui no Brasil, criaram problemas à beça, falam mal dos baianos, falam mal da terra da Bahia, né, uma terra dominada por demônios, por causa dos orixás. Isso criou um certo escândalo, coisa que não tinha acontecido até então aqui, né, com essa organização que já tinha vindo aqui outras vezes. E eu fiz parte dela também. Quando eu voltei do trabalho com ela, eu percebi que eu não tinha muito espaço dentro da igreja onde eu estava para continuar fazendo um trabalho missionário, que era o meu grande alvo. Meu alvo não era nem ser pastor, era trabalhar com missões mesmo. E quando eu voltei, então, desse treinamento, que também teve um trabalho prático, né, realizado lá no interior da Paraíba, eu percebi que eu não tinha muito espaço, eu acabei migrando para uma outra igreja, também neopentecostal, né? Nessa igreja neopentecostal, por isso que eu falo de duas, porque foi ali que eu me tornei pastor, né? Eu falei, sou pastorado, né? Então não falei do anterior. Nessa outra igreja que eu me tornei pastor, era uma igreja neopentecostal, e o líder dessa igreja era um grande amigo meu, que eu sempre considerei muito bom, muito correto, sabe? Muito honesto. Mas ele entrou numa paranoia, numa loucura absurda, com batalha espiritual, maldição hereditária, sabe? Essas coisas loucas que se inventaram aí no movimento neopentecostal, especialmente aí nos anos 90 para 2000. E aí eu acabei decidindo sair dessa igreja, depois de algum tempo trabalhando já como pastor, inclusive, ordenado lá, né? E aí acabei migrando para a Igreja Batista tradicional, essa aqui é da Convenção Batista Primeira Brasileira, igreja né? batista. Fui para a Igreja Batista, mas não era a primeira, porque a Igreja Batista é assim, todo lugar onde ela chega pela primeira vez, ela funda uma primeira Igreja Batista. E aí, geralmente, a que vem depois, ela se chama de Segunda Igreja Batista. Normalmente você não vê uma terceira, pode até haver, não me lembro agora de alguma terceira Igreja Batista, mas geralmente elas passam a dar outros nomes, né? Para não ficar uma coisa tão... Imagina quando tiver, sei lá, 8 igrejas, né? A oitava Igreja Batista vai parecer estranho isso. Então, eles colocam a primeira e a segunda só para dar primazia, né? Depois dão outros nomes. Às vezes chamam só do nome do lugar. Igreja Batista da Penha Circular, por exemplo, que era no subúrbio aqui do Rio. Inclusive, foi nessa Igreja Batista da Penha Circular que eu encerrei meu trabalho. Tinha um pastor muito legal lá, chamado Carlos Alberto, diz, pô, porque nem todo mundo na igreja é gente ruim, não, tá? Muita gente é boa na igreja, só que, infelizmente, está enganada por uma série de pregações absurdas, realmente. E esse pastor Carlos Alberto, ele foi uma pessoa muito ética o tempo todo, muito correta. Ele tentou, inclusive, quando ele percebeu que eu estava me desligando aos poucos da igreja, me resgatar de volta. Porque ele gostava muito do meu trabalho e sabia da minha seriedade com o trabalho, né? Mas não deu certo, eu já estava descrendo daquilo tudo, aquilo já estava colapsando na minha cabeça, né? E aí, foi dessa igreja, então, que eu acabei me desligando de vez, mas eu fiz isso de uma forma muito honesta. Eu chamei todas as pessoas com quem eu mantinha alguma relação de trabalho dentro da igreja, sentei todas elas na minha frente, dentro do seminário Betel,
Seminário Teológico Betel, lá no Rocha, na Avenida Marechal Rondon, que foi onde eu fiz o seminário, e que é, assim, o segundo seminário queridinho da Igreja Batista, porque da convenção é o Batista do Sul. Quem não vai para o Batista do Sul vai para o Betel, geralmente, né? E eu estava no Betel porque, quando eu comecei o seminário, eu não era batista ainda, né? Depois eu me tornei batista. E quando eu percebi que estar ali também não fazia diferença para a maioria dos batistas, então eu nem troquei de seminário, eu continuei até o fim. E continuei estudando ali, fazendo, inclusive, pós-graduação. Eu fiz 2 pós-graduações lá também, em convênio com o Seminário Fuller nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Eu sentei esse pessoal na minha frente e falei, gente, eu preciso falar com vocês que eu estou me desligando do ministério, assumindo como homossexual, sou gay, estou me separando da minha mulher, vou dar todo o apoio a ela e aos meus filhos, mas não faz mais sentido continuar casado. Ela estava presente, inclusive. E eu quero só me desligar da forma mais honesta possível. Tá? Não adianta vocês pensarem que eu não tentei o suficiente, que eu não me esforcei o suficiente, que eu não crio o suficiente, porque eu fiz tudo isso mais do que o suficiente. Só que eu descobri que eu estava na direção errada. Não tem nada de errado comigo. E eu estou saindo daqui de cabeça erguida porque não devo nada a ninguém, por não ter tirado nunca nada de ninguém. Eu devia gratidão, porque me apoiaram nas coisas que eu queria fazer e tal, amizade. Mas não devia nada. Tanto que nunca ninguém pôde me acusar de nada. Absolutamente nada. Saí de cabeça erguida e dali comecei a reconstruir minha vida. Do zero, literalmente. Zero. Eu saí da minha casa sem levar um garfo. Deixei tudo que era da casa com a minha ex-mulher e meus filhos. Dei apoio financeiro a eles desde o primeiro dia e fui reconstruir minha vida. Voltei a trabalhar, porque no ministério teve momentos em que eu não trabalhei, que eu não podia trabalhar, como, por exemplo, quando eu era missionário. Estava viajando de uma cidade para outra o tempo todo. Só na Paraíba foram quase 20 municípios que eu visitei, né, com a minha equipe missionária. Então não tinha como trabalhar em outra coisa sendo missionário. Mas quando eu voltei, eu dividi muito do meu tempo de ministério com trabalho, para eu me bancar financeiramente, né? E quando a igreja me dava algum tipo de ajuda, era ajuda tipo assim, uma contribuição que servia para cobrir uma despesa com transporte, um almoço, de repente, quando eu estivesse trabalhando o dia inteiro, né, na rua para a igreja. Mas nunca tirei dinheiro da igreja, pelo contrário. Quando fui pastor, inclusive, eu destinava dinheiro para organizações que eu achava que mereciam o nosso apoio. Uma delas foi essa que eu ajudei a fundar, que foi o Movimento pela Sexualidade Sadia. Uma das igrejas por onde eu passei, ela tinha uma oferta mensal que ela mandava para esse grupo. E do dinheiro que eu nunca vi na minha frente. Ia para lá e o presidente do grupo organizava, porque eu era um dos fundadores, mas eu não era o presidente, né? O presidente era o João Luiz Santolin e a vice-presidente era a Aliane França. E eu fazia parte do conselho de referência. Tinha pastores, né? Com referência ali. E era um dos fundadores, porque os fundadores fomos nós 3. O João Luiz, a Aliane França e eu. Ainda existe o movimento? Esse grupo, ele existe, vamos dizer, nominalmente, né? Nominalmente ele existe, porque nunca cancelaram o CNPJ dele. Mas ele hoje não faz nenhum trabalho específico, não vejo fazer nada absolutamente. E o maior golpe, depois dessa minha fala pública sobre tudo isso, que depois eu fui falar em público sobre tudo isso também, né, a falsidade desses movimentos, né, de cura gay, depois de mim, começaram a sair do armário e falar contra também os presidentes da Êxodos nos Estados Unidos. Foi depois. A revista The Advocate tem uma matéria comigo, e com esses 2 caras também, em que ela fala movimento ex-gay, mais fraco a cada minuto, a cada hora. O título é mais ou menos esse. Porque o título está em inglês. Né? Oi? Eu percebo que está em alta esse movimento de novo. Voltou a ter vamos dizer assim, um rebote, né? Vamos dizer, teve um rebote aí. Mas o interessante é que a própria Êxodos nos Estados Unidos fechou, não existe mais. Quem usa o nome da Êxodos hoje não está em comunhão, vamos dizer assim, com aquele grupo lá, que foi quem, por 40 anos, pregou essa desgraça e que me pegou pelo caminho, porque quando eu me converti, eu não sabia nada disso. Absolutamente nada. E aí, de repente, quando eu estava na igreja, comecei a receber literatura sobre isso, ler coisas sobre isso. O próprio João Luiz também, que era gay, né, e dizia-se convertido, né, e transformado, lia muito sobre isso, compartilhava comigo. Tinha editoras aqui no Brasil, como a Editora Betânia, Vida, Editora Ultimato, que faziam muita coisa, muita literatura sobre esse assunto. Eu acabei sendo pego nessa teia. E eu era muito novo. Eu não tinha o cabedal de experiência e conhecimento que eu tenho hoje, né?
E aí, uma presa fácil, né? Hum. Para ser fisgado aí. E colaborei muito com isso, porque como não colaborar se eu acreditava sinceramente nisso e achava que a minha vida devia ser pautada por essas crenças e eu deveria levar esse evangelho a toda criatura, como diz lá a grande comissão de Cristo, dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eu acreditava piamente nisso. Eu dividi o mundo assim, os salvos e os perdidos. Mas entre os perdidos eu queria salvar o maior número possível. Daí o meu espírito missionário tão forte. E até como pastor, eu nunca esqueci, porque eu nunca fui pastor desse tipo aí que quer ficar usando roupa de marca. Eu achava isso um absurdo. Tudo que eu pudesse deixar de gastar para ajudar a financiar o ministério, de pregação, eu queria fazer. Muitas vezes, houve trabalhos evangelísticos onde eu paguei por todo o material, folheto, revista, livro, uma série de coisas. Eu distribuía Bíblias num presídio, em Niterói, e eu comprava caixas de Bíblia com o meu dinheiro para distribuir, não era com o dinheiro da igreja, para distribuir para os presos. Até um dia que chegou uma pessoa para mim e falou, pastor, olha só, eu sei que o senhor é muito... Um prisioneiro lá. Eu sei que o senhor é muito sincero, pastor. E o senhor traz essas Bíblias para cá com mau amor. O senhor tira esse dinheiro do seu bolso. Pastor, não traga mais não. Tem preso aqui pedindo Bíblia e dizendo que é para a mulher dele, para o filho dele e tal. É tudo mentira. Eles estão usando para fumar droga. Eles estão usando as páginas da Bíblia para fumar droga. Não traga mais não. E aí eu parei de levar. Parei de levar e aí só dava a Bíblia para quem realmente eu visse que estava frequentando mesmo o culto lá e tal. Mas era assim. É só para vocês terem um panorama, porque hoje, quem me vê hoje não acredita. Eu tenho alunos que não imaginam que eu já fui pastor na minha vida. Nem que eu fiz isso tudo aí, não. Não imaginam. Teve um grupo que, quando eles descobriram, porque eu jogaram meu nome no Google e descobriram uma série de coisas a meu respeito nesse sentido, eles fizeram uma algazarra na sala de aula. Caraca, professor, tu é uma celebridade, a gente não sabia. Caraca, tu foi pastor, que história é essa? E tu é ateu hoje? Como assim? E foi um burburinho que eu tive que parar a aula e conversar com eles sobre isso, uns 15 minutos mais ou menos. Quando eu terminei de conversar, amigo, eles aplaudiam. Falam, cara, que coragem, que maravilha, você é realmente uma pessoa muito especial. Eu me senti muito honrado, muito abraçado. Mas não era exatamente isso que eu esperava, porque eu nunca nem falei para eles sobre isso, né? E essa experiência de ser acolhido por alunos em sala de aula, especialmente alunos muito jovens, às vezes você pensa até que não vão ter uma boa visão, né, dessas coisas, é surpreendente porque não foi uma vez só. Já aconteceu em mais de um lugar que eu trabalhei, só que por motivos diferentes. Uma vez eu fiquei aparecendo fantástico, agora foi porque eles jogaram meu nome no Google. Então, assim, cada hora é um motivo. Mas se você está exposto, você será visto mais cedo ou mais tarde. Pode não ser visto por todo mundo, a bolha às vezes é pequena, mas às vezes vaza daquela bolha, né? Desculpa que eu falei um bocado aqui, mas já dei um panorama assim bem grande, né, de como foram as coisas, né, até então. Uma dúvida pontual: por que que você foi por esse caminho dentro da igreja evangélica para essa proposta de curar gays? De onde partiu esse interesse em trabalhar com gays de uma forma que curasse, a ponto de criar um movimento para atingir esse suposto objetivo? Como começou? Exatamente. Essa é uma questão interessante, muito importante. A maioria das pessoas que estão falando contra gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, ou se preocupando muito em transformá-las em outra coisa, a maioria, não vou falar que é todo mundo, tá, gente? Não posso dizer que é 100%, mas a maioria muito, muito, muito expressiva é gente que tem alguma questão com a sexualidade própria. Com certeza tem. E o que me atraiu a isso? Foi justamente o fato de que eu também tinha uma questão com esse aspecto da minha personalidade, que era a minha sexualidade. Porque eu cresci numa casa, um lar, onde as pessoas eram conservadoríssimas nesse aspecto, preconceituosíssimas nesse aspecto. Eu tinha talvez 2, 3 primos que eram mais liberais e com quem eu nem podia falar sobre isso. Porque imagina se eu contasse para eles algumas coisas que eu falo aqui, naquela época, quando eu era um garoto. Eles iam falar com meus pais, eu ia estar numa enrascada, entendeu? Então, essa coisa mal resolvida acabou encontrando eco nessas doutrinas enlouquecidas, deslocadas sobre cura gay. Porque eu comecei a pensar, então, se eu seguir esses passos, se eu fizer esse programa, ou qualquer, porque não é um programa só, cada um defende um tipo de estratégia, né, para curar gays, né? Eu vou ficar seguro, eu vou ficar tranquilo, né? Vou poder me casar, ter minha mulher, meus filhos e tal, que era uma coisa que eu almejava, que era o que a sociedade chancelava. Não era exatamente o que eu queria, porque a minha primeira relação sexual, pasme, foi com 12 anos de idade. 12 anos de idade. E muita gente pode pensar assim, deve ter sido um terror, né? Deve ter sido agarrado à força, né? Violentado. Não. Eu tinha curiosidade e interesse por outros meninos da minha idade também. E nessas brincadeiras as coisas foram acontecendo.
começaram, às vezes, com uma carícia aqui, uma carícia ali, olha daqui, olha de lá, pega daqui, pega de lá, os dois, né? Até que um dia eu já estava brincando com alguém que já tinha mais maturidade sexual do que os outros com quem eu brincava quando eu era mais novinho, porque eu era novinho, eles também eram novinhos, agora eu já era um pouco mais velho, e já estava brincando com garotos mais velhos, inclusive, do que eu, 2, 3 anos mais velhos. Só que quando você tem 12, 2 anos é muita coisa. 14, o garoto já está com um corpinho de rapazinho. E você ainda está meio crianção ainda. Né? E aí me apaixonei por esse menino, que era um pouco mais velho que eu, que também era adolescente. Né? E ficamos juntos e transamos, e o curioso é que ele nunca se colocou numa posição do tipo, dominarei, eu vou ser o ativo nessa relação, você vai ser minha garota. Né? Só que uma garota que não tem periquita, não tem perereca, né? Seria o caso. Não, ele transou comigo como ativo, eu dei para ele, essa é a palavra, mas eu também transei com ele como ativo, porque eu adorava ser ativo. O curioso é isso, eu adorava ser ativo. Quando eu fiz passivo, às vezes que eu fiz passivo quando era garoto, eu fiz mais na tentativa de conquistar o cara para me dar do que de querer dar para ele, pura e simplesmente. Era muito curioso isso. Né? Então, se eu encontrasse alguém que não fizesse isso, eu às vezes nem ficava com o cara. Né? Ah, não vou dar não. Então tá bom, então não vai ter nada. Era desse jeito. E aí o que acontece é que eu fiquei com esse cara e a gente ficou escondido 2 anos juntos, acredite se quiser. Eu fiquei 2 anos com esse cara no Ele relacionamento. é E assim, evangélico também? não, ele nunca se converteu a religião nenhuma, tá vivo até hoje. Ainda hoje eu vejo ele no mesmo lugar que eu via quando eu era garoto. Não se mudou nem nada. Casou, teve filhos, porque ele não é gay. Curioso é isso. Eu acho que esse rapaz pode ser bissexual. Provavelmente ele é bissexual. Porque ele lidava muito bem com esse lado da homoafetividade, mas ele tem um desejo muito maior pela heteroafetividade, pelas mulheres, né? Um desejo heteroafetivo muito maior. Tanto que ele casou e eu nunca soube que ele teve relação com nenhum outro cara além de mim, não. Nunca soube. Se teve alguma coisa, pode ter sido uma brincadeira leve, mas uma coisa assim mais séria, que ficamos assim esse tempo todo, nunca soube, não. E é a prova de que a sexualidade da gente é muito mais diversa e fluida do que a gente imagina. Não é tudo preto e branco. Tem muitas zonas cinzas, né? E algumas bem coloridas. Essas daí eram bem coloridas, inclusive. E aí o que acontece foi que, quando eu fui para a igreja, eu estava ciente de que eu gostava de homem, mas eu sabia que não podia gostar. Olha que dilema, entendeu? Eu era um peixe que não podia gostar de Já ficar dentro tinha da um água. tabu, né? Presente por Era tabu, exatamente, era tabu. mesmo. Eu era um peixe proibido de nadar. Não pode nem entrar no lago. Era isso, entendeu? E aí, o que ia acontecer comigo? Eu ia morrer, literalmente, existencialmente falando. Fui para a igreja, ela acabou se tornando essa espécie de novo propósito para a vida. E aí, então, foi um algo fácil. Agora, é curioso, aqui, já que você também tem essa pegada sobre catolicismo, eu mencionar o seguinte, talvez, apesar de eu estar me estendendo um pouco aqui. Eu fui católico fervoroso. Eu fui batizado quando garoto, né? Não Recém-nascido. sabia que você tinha sido católico. Fui batizado quando bebezinho, né? Recém-nascido. Depois eu fiz primeira comunhão. Depois, quando eu estava na época de fazer a crisma, foi que eu me converti à igreja evangélica e não fiz a crisma, não fiz a confirmação. Com 15 anos, Mas eu, pelo com menos. 15 Então. para 16, O exatamente. crisma é com 15. É com 15. Isso, exatamente. Foi entre 15 e 16 que eu já comecei a me aproximar da igreja. Comecei a ler a Bíblia e tal, aí já não quis fazer crisma. Dei um tempo ali na crisma. E aí logo depois me converti. Agora, eu era católico fervoroso. Eu acreditava nos dogmas, eu acreditava. Dogma da Imaculada Conceição, plenamente. Dogma da concepção virginal, plenamente. Entendeu? Infalibilidade papal. Infalibilidade papal, totalmente. Acreditava piamente. Ah, pensava realmente como como é que eu vou dizer, Catecismo. o catecismo católico, né, ensina. Fiz catecismo, né, com toda a seriedade. Meu professor de catecismo é vivo ainda e morava perto da minha casa, até bem pouco tempo que eu me mudei de onde eu morava. Fernando, um querido, um amor. Hoje ele não é católico, não quer nem se aproximar, ele se decepcionou profundamente com a igreja católica, mas também não pertence a outra igreja, não, pelo que eu saiba. Mas uma pessoa maravilhosa, um homem fantástico, casado, teve filho, tudo, não tem nada a ver com homossexualidade, mas respeitador demais. Ele sabia que eu era gay, com certeza, ele via, cara, os sinais estavam todos ali, nunca me discriminou, nunca me maltratou, nunca também se aproveitou de alguma coisa. E ele era um jovem, talvez mais jovem do que você quando era meu professor, entendeu? Um amor mesmo, uma pessoa fantástica. Eu tenho muita admiração por ele como pessoa, uma pessoa muito ética. Eu falo, tem termos de convivência com o vizinho. Eu vejo isso na vida dele, né? Agora eu não estou mais lá, mas eu vi até bem pouco tempo. E
E eu acreditava realmente em tudo isso. Eu ia à Aparecida do Norte todo ano com a minha avó. Eu fazia via sacra em Aparecida do Norte todo ano. Eu me confessava, eu comungava, entende? E dentro da Igreja Católica, eu não encontrei as respostas que eu queria. Talvez não fossem as que eu precisava. As que eu precisava talvez fossem as que eu tenho hoje, entendeu? Mas naquela época, as que eu queria. Eu queria que algum padre me falasse alguma coisa sobre homossexualidade, que resolvesse o que eu achava que era meu problema. E teve padre que me disse que não tinha problema nenhum comigo. Que Deus me amava como eu era. Mas esta besta quadrada foi atrás de uma igreja fundamentalista para ouvir o contrário. A igreja E lá mergulhou nisso. era um pouco mais aberta, né, nessa questão da homossexualidade do que a protestante, que ela bate muito de frente em Com certeza. todo momento. Eu nunca ouvi um padre falar de cura gay. Eu nunca ouvi um padre dizer que os gays iam para o inferno. Eu via os católicos, frequentadores de paróquia, sendo preconceituosos, discriminatórios. Eu sofri muito bullying na mão de gente na escola, que domingo estava na igreja cantando no grupo jovem. Entendeu? E eu não acreditava. Como é que essa pessoa está aqui, gente? Cantando nesse grupo jovem com essa cara de santa e faz aquilo que faz comigo na escola. Isso me afastava até do grupo jovem. Eu me lembro de procurar o grupo jovem umas 2, 3 vezes, no máximo, na minha vida. E nunca colou para mim. Porque eu olhava aquelas caras hipócritas e não conseguia acreditar que aquela gente tão maldosa, tão cruel, pudesse estar ali bancando a santa que vai para o céu. Entendeu? Mas tinha gente boa. Eu tenho duas vizinhas, eu tenho os meus vizinhos. Os que vão chegando agora não são mais assim, mas os que já estavam lá desde que eu nasci e cresceram comigo, sempre foram muito próximos. As pessoas se conheciam pelo nome, né? Sabiam muito da vida umas das outras, né? E eu tenho duas vizinhas que são católicas até hoje, casaram com homens que também acreditam no catolicismo e tal, criam filhos na igreja católica. Sempre uns namoros e até hoje elas são. E quando me encontram, oi Serginho, como é que você vai? Beijinho, como é que tá seu marido? Tudo bem? É desse jeito. Como é que tá seu marido? Tudo bem? Vocês estão bem? Que saudade, tal. Olha, manda um abraço para ele, tá? E eu vejo gente que se faz muito santarrona nas igrejas evangélicas fundamentalistas que tem por aí, que podem se fazer de amiga ao máximo. Você publica uma foto com o teu namorado, elas não botam uma curtida. Elas curtem tudo, menos isso. Você botar qualquer outra coisa, elas vão curtir. Entendeu? Sei lá, sorvete de espinafre, elas vão curtir. Agora, isso aí elas não curtem. Entendeu? E por que não? São escravas de um pensamento que diz que se elas derem qualquer demonstração de simpatia a alguém que seja gay, lésbica, bissexual, transgênero, elas estarão incorrendo em pecado e correndo o risco de serem condenadas ou amaldiçoadas, abrir porta para o diabo, diabo a quatro. Entendeu? É assim. É uma pobreza existencial muito grande. Quem vive assim. Uma curiosidade, antes de responder o Aquiles, muito obrigado primeiro pela mensagem que você falou sobre o livro. Ele foi da Igreja Batista, foi a última igreja que ele frequentou, foi a Batista. Foi. Você disse que fez essa transição do catolicismo para o protestantismo. E o que você encontrou de resposta no meio protestante quanto à sua homossexualidade? Infelizmente, as respostas foram as piores possíveis. Porque o que a gente ouvia que era pecado, que ia para o inferno, que tinha que deixar de ser gay. Isso porque eu não sou trans, tá, gente? Porque eu sou apenas um homem cisgênero gay. Se eu fosse transexual, gente, meu Deus do céu, a carga ia ser muito mais pesada. Muito mais pesada. Porque um homem gay na igreja, às vezes ele fica quieto e continua vivendo a vida dele de gay lá fora. E ninguém sabe. Canta no coral. E eu fiquei com gente que cantava no coral, que dirigia louvor na igreja. E eu vou explicar isso para vocês, porque pensaram assim, então você acha que um pecador dentro da igreja safado. Não, não foi não. Não foi isso que aconteceu. Mas eu já vou explicar o que aconteceu para eu dizer o que eu estou dizendo. E quando você é trans, não. Como é que você vai esconder o seu cabelo comprido? Não é? Como é que você vai esconder o seu peito? Como é que você vai esconder, sei lá, os seus olhos, o seu rosto feminino? Entende? Então, para uma pessoa trans, o trauma pode ser muito maior dentro de uma igreja dela. Tem que se desmontar toda, né? Para se enquadrar. Eu digo até no meu livro, Em Busca de Mim Mesmo, né? Que uma travesti ou transexual convertida e posta num terno, ela ainda é uma travesti e uma transexual, só que ela está dentro de uma camisa de força. Porque ela é o que é por dentro, independente do que ela mostra por fora. Mas ela está numa camisa de força. E aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, as piores respostas foram essas que eu acabei de comentar. E aí tinha que jejuar, orar, buscar Deus, trabalhar na obra, porque Deus ia fazer a obra e tal e tal. Mas muita gente não sabia que eu tinha uma experiência de homossexualidade passada pela minha boca. Podia saber de desconfiar.
quem sabia pela minha boca eram pessoas com quem eu tinha muita confiança e compartilhava essas coisas, né? Mas eu também acabei virando o ouvido de muita gente. Como pastor, né, no gabinete, eu ouvia os casos das pessoas. Eu posso dizer para vocês, gente, não tem essa história de que, mas o fulaninho mudou. Não, ninguém muda, ninguém muda. Todo mundo, 100% das pessoas com quem eu conversava sobre isso, todas elas estavam vivendo o mesmo tipo de conflito. Elas queriam se enquadrar num padrão que elas nunca avançavam. E aí, por que eu comentei que já fiquei até com gente que professava tanto a fé, trabalhava tanto? Porque uma das pessoas com quem eu acabei tendo uma relação, quando eu cheguei na igreja, eu querendo, né, me desvencilhar dessas coisas que eu achava que eram pecaminosas, não era nada demais, eram apenas eu, né? Se meu pai, que é heterossexual, fosse para um lugar que dissessem para ele, olha, tu só vai poder trabalhar aqui, congregar aqui, ser feliz aqui, se tu virar gay. Meu pai achasse um absurdo. Por que eu não achei um absurdo alguém dizer o contrário para mim? Porque a gente está sequestrado biologicamente. Por tudo isso que cerca a gente desde que a gente nasce. O discurso está aí. A gente já nasce dentro dele. E aí o que aconteceu? Eu acabei ficando com um dirigente de louvor da minha igreja. Por quê? Porque ele era gay também. Só que eu não sabia que ele era gay, ninguém sabia que ele era gay. E um dia, depois de tanto que a gente se aproximou, ficou muito amigo, muito próximo, a nossa amizade acabou se transformando aos poucos num amor um pelo outro, um amor para além, um amor do tipo que o pessoal diz que Jonatas teve com Davi, né? Davi e Jonatas. Mas que eu também não posso garantir, né? Como é que foi, deixou de ser, porque a Bíblia mesmo, se tinha mais registro sobre isso, foi alterado para justamente não dar margem para ninguém usar esses textos para defender esse lindo amor que houve entre eles. Mas provavelmente houve mesmo. E aí esse amor, que era um amor estilo Jesus e Lázaro, começou a virar um amor estilo Jonatas e Davi. E aí acabou que... Vou até fazer um parênteses sobre esse seu comentário, né? Muitas justificativas desse amor entre eles para dizer que ele é um amor de amizade, é um amor filia, né? Não é o amor ágape nem eros, mas é um amor puramente filia. Eu encontrei, pesquisando sobre homossexualidade e sacerdócio católico, até cartas entre monges homossexuais na Idade Média, na Idade Moderna. E aí eu descobri que tinha um santo chamado Santo Eureto, que era da vida monástica, que inclusive era abade, e acreditava nessa questão da amizade espiritual, que é uma amizade, logicamente, o seminário católico ele é um ambiente 100% masculino. Então, havia a defesa ali de uma amizade desinteressada, onde não tinha sexo, mas tinha todos os outros componentes de uma relação homoafetiva. Então, essa amizade espiritual, com essa questão do sagrado, esse enfeite romântico do sagrado, do divino, mas que não deixa de ser uma relação homoafetiva, que há críticas, inclusive, a esse termo, mas aqui, só para ilustrar, defendida por monges, na história da Igreja Católica também. E eu já ouvi, inclusive, exegetas protestantes também tentando justificar essa amizade de Jonatas e Davi como essa amizade espiritual, essa coisa que não é gay porque não tem um sexo, talvez não tenha um sexo gay, como se ser gay se resumisse a fazer sexo, né? Isso mesmo, exatamente. Então, é uma afetividade sublimada, literalmente isso que acontece. Né? E o problema é que a gente estava sublimando durante a maior parte do tempo, até o dia que não deu mais para sublimar, porque nós dormimos juntos no mesmo lugar, e nessa noite aconteceu da gente ir além, né? E eu me senti muito, mas muito mal com isso, muito mal. Assim, para mim era como se fosse assim, o meu mundo caindo. Mas eu ainda era novo convertido, tá? Só para situar no tempo, porque as pessoas podem pensar que eu era pastor, também valendo a posição, nada a ver. Eu era um novo convertido com 16 anos, quando isso aconteceu, entendeu? Novinho. E esse menino também. Eu acho que eu tinha 16 para 17, ele tinha 19, né? E aí mas ele já era maior de idade, inclusive, eu ainda era menor, né? Mas pouquíssima diferença de idade. E eu sabia o que eu estava fazendo, né? No sentido de que, para mim, não era uma novidade. Eu tinha transado tantas vezes antes, eu sabia o que era isso, né? Eu não sei se para ele foi a primeira vez. Ele nunca abriu o jogo para mim para dizer se foi a primeira vez dele. Mas, com certeza, marcou muito a vida dele. Por tudo que a gente conversou depois. E ficamos amigos, inclusive. Independente disso, depois que eu saí da igreja, tudo continuou meu amigo e tal. Eu já nem era mais da igreja dele. Ele também saiu dessa igreja da onde a gente era. E depois eu saí da igreja definitivamente, de tudo. E ele também não estava mais, mas ainda acredita em Deus e tal.
E ele se assumiu e casou com outro cara. E ficou anos da vida dele vivendo com esse cara. Olha que legal. E não entrou nessa de cura gay, não. Nunca entrou. Nunca entrou. E eu tentei puxar, hein? Porque depois que eu entrei nessa daí, eu tentei puxar naquela coisa da boa intenção. Deixa eu ajudar meu amigo, né? Não quero que ele fique também, de repente, a vida inteira vivendo desse jeito que aconteceu entre a gente. Talvez com outras pessoas, inclusive. Nem comigo, nem com ninguém. Quero que ele mude como eu também quero mudar. E aí pronto. Mas nunca veio, não. Ainda bem que não veio. E aí o que aconteceu foi que é, nessa tristeza que eu estava, eu lembro de uma vez eu pegar um livro do James Dobson, que era um pastor que tinha um ministério voltado para a família chamado Focus on the Family, Foco na Família. E aí, era dos Estados Unidos. E aí esse livro tinha um capítulo sobre homossexualismo, como eles gostam de dizer, né? Sobre homossexualidade. E era exatamente tudo isso que a gente já ouve falar nesses ministérios de cura gay, né? Todos aqueles pressupostos. Aquilo só foi reforçando na minha cabeça que eu devia procurar realmente me enquadrar e me identificar mais. E foi o que aconteceu. Só que também foi interessante, por um outro lado, o seguinte: não há nada que eu não conheça nesse ambiente. Não há nada que alguém possa dizer, não, isso aqui você não fez, você não soube, isso aqui está faltando, se você fizer vai mudar. Porque eu fiz exatamente tudo, todo o trajeto. E posso dizer a vocês, de uma ponta do túnel à outra, tudo é túnel, nada é saída. A única saída que tem é por cima. Saia por cima. Caia fora dessa crença. Porque se você continuar no túnel tentando procurar a saída para frente, você não acha. E se você voltar para buscar a saída, também não encontra. Do nada, esse túnel vira um looping. Onde você fica ali, ó, circulando a vida inteira no meio daqueles preconceitos, daquele ódio próprio. E aí alguns não aguentam e se matam. Né? Mas eu, felizmente, em vez de me matar, matei quem queria me matar. Matei o preconceito. Estou vivendo muito bem isso aí, entendeu? Um feliz viúvo de um marido chamado preconceito. Tem aqui, eu acho que ele até é reverendo também, ele informa nos comentários que tem uma reverenda norte-americana chamada Kittard, eu acho, Sherry, que pesquisa o santoral LGBT desde tempos imemoriais. Aproveitando que a gente falou de sublimação, como você citou, aqui no meu livro, olha só, tô com ele aqui, eu coloquei o trecho de um padre, um monge trapista, que fala uma coisa muito interessante no livro dele. E ele é um padre homossexual assumido que faleceu há alguns anos. Olha o que ele diz, Sérgio, interessante. Como a maioria dos homens tem uma mulher para amar, quem o homossexual pode amar? Deus, certamente. No contexto da comunidade e de um serviço celibatário nobre. Este é o padrão da história. Pois então, olha só que interessante esse trecho. O sexual é absorvido na comunhão amorosa com Deus e com a comunidade. Olha a definição de sublimação de uma forma romântica. Está aqui no meu livro, para quem comprar vai poder ler e depois pesquisar mais sobre a vida desse padre. Ele foi o confessor do Thomas Merton, famoso autor católico, monge trapista, uma ordem super respeitada na igreja. E ele traz, isso é uma definição de sublimação, né? Porque se ele não pode amar, não pode casar na igreja, publicamente, né? Pelo menos na igreja católica e nas igrejas protestantes conservadoras, tem hoje essas igrejas que são libertárias e tudo mais. Quem que ele vai amar? Ele vai amar a Deus nos irmãos em comunidade. Ele vai viver só uma afetividade amando ali seus irmãos, vivendo dessa forma. E é por isso também, Brendo, que alguns dos melhores padres e pastores são gays. Mas alguns dos melhores diáconos, evangelistas e missionários são gays. É por isso. Eles se dedicam exclusivamente ao que eles consideram ser Deus e à obra para a qual esse Deus os chamou. E por essa carga de culpa que muitas vezes acompanha esse gay, por ele sempre achar que tem algo faltando nele, que talvez para outro não falte, porque é hétero, ele fica tentando compensar. É como aquele filho que o pai não dá muita atenção a ele. Estava na minha mente. Isso, o pai não dá muita atenção a ele vai ser o melhor na escola, ele vai ser o melhor no trabalho, ele vai ser o mais econômico, que vai comprar casa primeiro, que vai ter o carro primeiro, que vai casar, que vai ter 3 filhos lindos, que vai dar o nome do primeiro filho, o nome do pai dele. Porque ele acha que o pai dele gosta mais do irmão dele do que dele. Ou então, acontece o contrário também, que é o filho rebelde. Já que você não me ama, já que eu não presto mesmo, então eu vou botar para quebrar e fazer só desgraça. Você tem desses dois lados na comunidade gay esse tipo de pessoa.
Infelizmente, tem aquele que vai tentar agradar em tudo o Pai, que ele considera o Pai Celestial, fazendo toda essa dedicação, e tem aquele que vai se rebelar completamente contra tudo e contra todos, porque ele não se sente amado por ninguém, e acaba se envolvendo com drogas, acaba se envolvendo com marginalidade, etc. É justamente no meio que está o equilíbrio. Aquele gay que olha para si e fala assim, não devo nada a ninguém por ser quem eu sou. A única coisa que eu devo a todo mundo é o respeito que todos merecem ter de mim. E devo exigir o mesmo nível de respeito. Quem não me conceder esse nível de respeito, por bem, vai conceder pelas vias legais. Pronto, acabou. É orgulho próprio. O nome disso é orgulho gay. Entendeu? É isso que falta. A igreja demoniza o orgulho porque o orgulho não permite que o cara se faça de capacho de ninguém. E ela adora os capachos. Tanto a católica como a protestante. As duas adoram capachos, entendeu? Sim. Quanto mais capacho você for, mais, entendeu? Abençoado você é. O cara chega ao ponto de dizer que quem não amar, quem não odiar a si mesmo por causa de mim não é digno de mim. Se o cabra chega a dizer isso, né? Quem não negar a si mesmo, tomar a sua cruz, exatamente, e me seguir, não é digno de mim. Então, acabou. A igreja gosta disso. E é claro que a gente não pode ter certeza se Jesus mesmo disse isso, não é verdade? Porque o que houve de alterações, manipulações no texto sagrado, por todas as vias e métodos possíveis, talvez pouquíssima coisa possa ser atribuída de fato a Jesus ali. Talvez isso nem tenha sido ele que disse de verdade. Puseram na boca dele. Mas a verdade é que está lá como se fosse dele. E se eu tomar a pessoa de Cristo pelo que dizem que Cristo disse, eu não vou ter Cristo em muita alta conta, não. Porque uma pessoa que manda eu odiar meus pais, se não fizer isso, não sou digno dele. Uma pessoa que me manda me odiar, porque se eu não fizer isso, eu não sou digno dele. É o tipo da pessoa que eu mando para PQP fácil na internet aqui online. Entendeu? Mas é a falta de orgulho próprio que faz a gente virar massa de manobra na mão dessa gente. Então, a live vai ficar assim salva, tá bom? Para outras pessoas poderem ver. Então, Sérgio, antes de eu abrir as perguntas para as pessoas que estão assistindo, se elas quiserem fazer alguma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta bem importante. Eu acompanhei já assisti aquele filme, li a obra, até troquei ideia uma vez com o autor, daquele caso do Boy Erased. Você conhece? Isso, conheço o Boy Erased. Sempre me lembra muito a história de vocês dois. Quando você percebeu que a cura gay não funcionava, ali no contexto protestante, e por que não funciona? Fala pra gente. Exatamente. Teve duas coisas interessantes aí. Uma foi a minha experiência, outra foi a experiência dos outros. Por quê? Se você tem uma experiência única no mundo, até que ponto ela pode não ser apenas fruto da sua imaginação? Você acaba tendo que buscar ao redor, na experiência de outras pessoas, algum tipo de validação daquilo ali. Uhum. Como, por exemplo, se eu olhar para isso aqui e disser que isso me parece verde, alguém pode até discordar e dizer que não, parece um tom mais claro de azul. A nossa visão diferente não faz de nenhum de nós doido. Não é? Mas eu digo para uma pessoa, olha ali um elefante, ela fala, que elefante é? Tá doido? Aquilo é uma zebra. A menos que ela tenha atribuído o nome errado ao mesmo animal que eu estou vendo, por não conhecer o vocábulo correto para falar elefante, confundir com zebra, um de nós é doido. Não é possível. Alguém está vendo alguma coisa que não existe. Ou eu estou vendo um elefante que nunca esteve ali, que o que há ali é uma zebra. Ou ela está vendo ali uma zebra que não existe, porque o que sempre esteve ali é um elefante. E é exatamente o que eu estou dizendo para ela. Não tem como os dois estarem certos. E aí, quando eu comecei a perceber que não funcionava para mim, eu comecei a pensar, mas será que o problema é a cura gay ou será que o problema sou eu? Entendeu? Isto é um elefante ou é uma zebra? Aí que está a minha analogia. Tenho que perguntar para outras pessoas. Tenho que ver como é que é a experiência dos outros. Tenho que comparar com a minha. Aí o que eu fiz? O meu gabinete virou termômetro. Por quê? Eu recebia gente que passava pelo Moses no meu gabinete por ser um pastor reconhecido pelo Moses. Recebia gente da minha igreja que eu mandava para o Moses às vezes, né? E que ainda continuava ali prestando contas a mim como pastor. E tinha gente que vinha de outras igrejas para conversar comigo, porque sabia que, além de eu ser um pastor muito acessível às pessoas em geral, eu tinha um conhecimento de envolvimento nesse trabalho. E eu comecei a perceber que não tinha uma pessoa que pudesse dizer, fui liberto, fui transformado,
fui convertido de tal maneira que hoje em dia não desejo homem algum. Meu pensamento é todo voltado para mulheres, e existe essa mulher aqui que eu amo e a quem eu não penso em trair em nenhum momento, porque simplesmente estou super satisfeito com ela. Não existia um caso desse, amigo, não existia. Todos os casos, todos, eram de gente que não tinha namorada, de vez em quando pegava alguém do mesmo sexo, ou tinha namorada e traía a namorada com alguém do mesmo sexo, ou era casado e traía a mulher com alguém do mesmo sexo, e por aí vai. Eu tive casos absurdos também dentro desse meu trabalho de aconselhamento, como, por exemplo, um rapaz que ninguém jamais podia imaginar que ele gostava de sair, às vezes até do culto, e antes de chegar em casa, passar em área habitada por pessoas que são moradores de rua, pegar o cara mais sujo lá e trepar com ele, a troco de algum dinheirinho para ele comprar alguma coisa que ele quisesse, droga, álcool, o que for. Olha o nível de baixeza dessa pessoa. Uma pessoa. Porque ele tem uma pessoa que se aconselhou comigo. Ele era casado, então a mulher dele acreditava que tinha um marido crente e fiel. Provavelmente não transava nem com ele de camisinha para garantir uma segurança maior. PrEP, PEP nessa época nem existia. Nem existia. Ou era camisinha ou nada. Ferrou. E esse cara correndo o risco de levar doenças para ela, ser um vetor de doenças, porque ele era o vetor entre o cara que está na rua e ela que está em casa. Ele corrompendo essas pessoas, porque talvez a pessoa que está ficando com ele nem quisesse transar com ele. O que ela queria era o dinheiro para comprar droga. Ele está usando uma fraqueza dela para obter uma gratificação pessoal. De uma coisa que ele tem desejo, que ele tem tara, que ele tem fetiche. Entendeu? E detalhe, conversei com essa pessoa, orientei essa pessoa, orei com essa pessoa, e alguma coisa mudou? Não mudou nada. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente parou de se aconselhar comigo. Porque ele começou a ficar preocupado, tipo, o pastor está conversando comigo para eu mudar de atitude. Se eu não mudar, está arriscado, ele até chamar a minha mulher para conversar. Porque ele não vai querer vê-la nessa situação, né? Permanentemente. E era de verdade o que acontecia. Eu não poderia deixar isso ficar por isso mesmo. Se continuasse assim. Então ele deu uma de que estava tudo ok com ele e parou de me ver. Aí o que eu posso fazer agora? Eu vou retroagir? Não seria correto. Entendeu? Até porque gabinete tem muito essa coisa ainda do... Não é todo pastor sério, eu digo, né? Tem muita essa coisa do segredo do confessionário que o católico tem. Só que para o católico isso é uma coisa bem dogmática. Para a gente é a questão ética, puramente, né? E aí, não sei nem que fim ele levou, porque depois de um tempo ele desapareceu da igreja. E ele não era membro da minha igreja, tá? Então, assim, eu não conhecia a casa dele, onde morava, nada. Mas ele ia lá para conversar comigo sobre isso. Olha a situação. Outro caso, um adolescente de 15 anos me procurou para conversar, levado por um tio. Estranhei a atitude do tio um pouco, sabe? Tentei puxar uma conversa ali, o tio foi muito evasivo. Suspeitei que tinha coisa ali. Conversando com o menino, um dia o garoto me revela que todos os tios dele, da Assembleia de Deus, diáconos e evangelistas, tá, da Assembleia de Deus, tinham comido ele. E o garoto tinha 15 anos. Isso acontecia desde os 9 de idade. Olha que loucura. Olha que loucura, Breno. E aí, eu conversando com ele, quando ele me contou isso, ele me contou isso no último dia de aconselhamento. Ele falou para mim assim, pastor, eu não vou voltar mais, tá? A partir de hoje eu não vou voltar mais. Eu só queria prestar conta, te dar essa satisfação, porque você foi sempre muito atencioso comigo. E ele me contou essa história. Eu já deveria ter levado isso à polícia. Na época eu não tinha essa experiência, eu não tinha esse conhecimento. Para mim, o que era importante era resgatar a pessoa, não era puni-la. Eu queria resgatar o adolescente e queria resgatar a família dele. Só que a família dele agora estava organizada. Cada um com a sua mulher, não tinha mais nada a ver, ninguém mais fazia isso com ele. Fizeram isso até, né, um certo tempo antes dele vir conversar comigo. Mas ainda assim era crime. Né? Eu não tinha essa noção, eu não tinha esse esclarecimento. Conclusão, ele conversou comigo isso, realmente não voltou mais. Não sei que fim levou esse menino, infelizmente. Hoje em dia eu não deixo passar nada, amigo. Nada. Estou sabendo de um adolescente que está sendo abusado em casa porque é gay. Eu mando o conselho tutelar lá. Eu fiz isso há pouco tempo com um cara de Rondônia. Mandei o conselho tutelar e a polícia na casa dele. Porque a mãe dele, crente, e o padrasto dele, que é pastor, estavam infernizando a vida desse menino com 17 anos de idade. E a polícia foi mesmo, e o conselho tutelar foi mesmo. E a mulher aprendeu uma lição, parou de encher o saco do filho. Hoje ele está formado, tá? Está procurando trabalho já e tudo para poder ter a vida dele independente e não fez uma bobagem porque recebeu apoio de alguém. Mas naquela época eu não tinha essa noção, eu também era bem mais jovem.
que agora eu estou com 55, mas pensem que eu estou há 21 anos fora do armário. E isso foi bem antes de eu sair do armário. Pensa quanto tempo isso tem, entendeu? Conclusão, esse menino virou para mim e falou, sabe por que eu quero parar, pastor, de fazer aconselhamento com você? Porque quando eu vim aqui, eu vim mais naquela intenção de ver como é que era esse pastor, se ele era gostoso e tal, né? Falei, tá. E o que você achou? Eu achei que era. Né? Porque eu também, gente, eu não estava esse velhinho, não. Eu estava mais formosinho. Mas eu nunca dei conversa para esse menino, é claro. Eu tinha total noção do que era o abuso de menores. E eu não ia dar essa conversa para ele de jeito nenhum. Não dava para ninguém, não ia dar para ele também. E aí, falei para ele, o que você acha hoje? Hoje eu penso diferente, pastor. É aí que eu queria chegar com ele. Hoje eu penso diferente, pastor, porque eu vejo que você é um homem de Deus mesmo. Você é um cara comprometido. Todas as vezes que eu vim aqui, você nunca tirou proveito de mim. E mesmo te falando isso agora, você não, sabe, é como se não tivesse nem ouvido isso. Eu falei exatamente, porque o meu objetivo aqui não é pegar pessoas para sexo, é ajudar as pessoas a saírem dessa situação que elas estão vivendo. E sabe por que você está agindo assim? Aí também, nesse ponto, eu estava certo até hoje, gente. Não foi só naquela época. No que eu disse aqui agora, ó. Sabe por que você está agindo assim? Você criou um padrão de comportamento baseado numa experiência traumática. Todos os homens que passaram por você abusaram de você. O maior carinho que você recebeu de um homem, que é o que você deseja, sempre desejou, veio por meio do abuso. Você não consegue imaginar que um homem possa ser seu amigo, te dar um abraço e não querer abusar de você. Porque essa é a única afeição que você conheceu, é o único afeto. O que você tem que fazer é quebrar esse ciclo. E entender que alguns homens vão te abraçar sim, porque são teus amigos, mas não estão pensando na tua bunda. Não, nada a ver com isso, amigo. Falei para ele. É o meu caso. Eu tenho por você um carinho muito grande, eu sinto uma dor muito grande de ver o modo como as coisas aconteceram na sua vida, falei para ele. Mas eu nunca pensei na minha vida aqui, por um minuto, em alguma coisa sexualizada com você. E, inclusive, por causa disso mesmo, eu sugeriria que se você quiser continuar fazendo um acompanhamento assim, pastoral e tal, você converse com uma outra pessoa. Porque como você teve essas ideias no começo, ainda que agora você diga que já passou por elas e superou, pode ser que elas ainda venham te influenciar em algum momento. Isso, em vez de te ajudar, vai te atrapalhar. Então, seria bom que você conversasse com outra pessoa, de preferência até uma conselheira, porque você não vai erotizar o contato e a conversa. Talvez você vai tirar mais proveito. Ele, pastor, muito obrigado. Eu sei que isso que está falando é sincero mesmo, mas eu não vou procurar mais ninguém, não. Eu sou assim mesmo, não vou mudar, não. Eu sou gay, sempre vou ser gay. Ele estava certo. Ele estava certo. Eu não podia falar isso para ele, mas ele estava certo. Eu nem pensava ainda assim, mas ele estava certo. Hoje eu olho e digo, o que ele estava errado era em achar que todo homem que se aproximasse dele poderia e deveria ser, necessariamente, uma presa sexual. Ele poderia fazer o predador nesse caso, né? Se jogar para cima. Não, não é assim que a banda toca. Né? Eu tenho vários amigos heterossexuais, gays, bissexuais. Eu tenho várias amigas heterossexuais, lésbicas, travestis. E por causa disso que eu vou, saber transar com quem quer que seja. A gente tem amigos de todo tipo. E inimigos de todo tipo também, infelizmente. Mas a verdade é que, quando você está numa situação de desequilíbrio emocional, às vezes qualquer demonstração de amor, qualquer migalha de amor, parece para você a grande chance da sua vida de ser feliz com aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa não está nem pensando nisso, entendeu? Mas coisas como essa, mesmo, só para fazer o fechamento, me fizeram perceber que eu não estava imaginando quando eu dizia, ali está um grande erro. Isto aqui não funciona. Porque não só não funciona comigo, não funciona com ninguém. Eu não estou imaginando. Não é uma ilusão. Não é um delírio da minha cabeça. Isso é uma realidade. Para mim foi muito difícil chegar nessa conclusão. Porque tinha muita coisa em jogo. Mas eu cheguei. Quando eu cheguei, amigo, olha, depois que o gênio saiu da garrafa, ninguém botava de volta aquilo. E eu tentei 2 anos, hein? Fiquei 2 anos tentando botar o gênio de volta. Voltar a acreditar, voltar, sabe, a ter fé. Não tinha mais jeito. Ela acabou. E não acabou por uma decepção, necessariamente, tá? Ela acabou por uma revisão que eu fiz. Quais foram as razões pelas quais eu criei? Quais foram as bases, as evidências para eu levar isso a ponto de faca e colocar minha própria vida em risco? Quantas vezes eu me arrisquei pregando, né? Essas coisas em lugares altamente arriscados, entendeu? E saí sem nenhum arranhão, felizmente. Porque talvez os caras que estavam ali crescem mais nisso do que eu imaginava, entendeu? Então, assim, não foi nenhum milagre, foi um contexto. Talvez se eu estivesse fazendo isso no mundo islâmico, eu já tivesse morto. Mas como a gente está cercado de cristianismo, até o traficante é crente, até o traficante é católico, até o traficante é espírita, e assim vai. Então ele tem alguma noção do que é Cristo e o Evangelho, entendeu?
E aí você fala com eles nessa base, eles não vão necessariamente te matar porque você está dizendo isso. Mas já fui perseguido por ser gay. Já fui perseguido por ser gay. Já tive meu portão pichado por bandido por ser gay. Entendeu? Mas já entrei na favela para falar contra a droga e fui respeitado. Por que isso? Isso é milagre? Não. O nome disso aí é o berço cultural que esse rapaz teve, esses bandidos tiveram, desde pequeno. O berço deles foi esse. Mamãe ia para a igreja, ou para a missa, ou para o culto dominical. E eles cresceram com a ideia de que qualquer pessoa que viesse trazendo uma mensagem dessa devia ser respeitada porque era um ungido do Senhor. Entendeu? Não tinha milagre nenhum nisso. Agora, o viado não. O viado é para bater, é para matar. Trava, bate, mata. Sapata, bate, mata. Gilete, bate, mata. É isso que eles pensam. Mas respeitem as trans, as travestis, as gays, as lésbicas, as bissexuais. Respeitem a porra toda. Porque a gente só vai ter uma sociedade equilibrada se uma coisa chamada respeito à diversidade acontecer. E daí a gente volta na diversidade, equidade e inclusão, cuja sigla é DEI, e que a gente falou lá no começo. Não é? É isso. Certo. Mas fica à vontade para falar o que você quiser. Alguém está acompanhando, agradeço aqui as mensagens, eu nem para ler toda. Alguém deseja fazer alguma pergunta, Sérgio? Fique à vontade, pode perguntar qualquer coisa, tá, gente? No Sou começo, pai de 2 filhos, tenho neto. Pode ser que alguém queira saber como é que foram teus filhos. Então, fique à vontade. Pode falar, Breno. que às vezes alguém quer agora no falar. Faz quanto tempo você está fora da igreja? 21 anos agora vai fazer nesse ano. Eu costumo contar o tempo redondo mesmo no final do ano. Então, como a gente já está no meio, quase no meio, eu falo 20 e pouco, quase 21. Obrigado. Nós estamos chegando lá. O pessoal está sendo bem carinhoso. Gente, eu não estou fazendo menções das mensagens aqui, porque eu acredito que o mesmo vai depois, no final, fazer um apanhado e tal, não sei, talvez. Mas eu estou adorando as mensagens que vocês estão mandando por aqui. Muito obrigado. Só assim, uma coisa, então, já que ninguém perguntou sobre essa questão de filhos, né? Muitas pessoas que são gays têm medo, né? Ah, se meu filho me rejeitar, ah, se meu filho... Gente, tu passou a vida inteira com medo do teu pai te rejeitar, tu vai ficar com medo agora do teu filho te rejeitar também? Sai dessa lama, jacaré, como diz o ditado, né? Eu, quando me assumi, não cheguei para meus filhos e falei, senta aí que eu vou contar uma coisa para vocês, sou viado. Foi assim, entendeu? Eu cheguei para eles e falei para eles, olha só, papai está separando da mamãe, mas não é porque o papai não gosta da mamãe. Mamãe é uma mulher muito legal, uma mulher muito especial, eu gosto muito dela, eu fui muito feliz com ela até agora. Só que não dá mais para continuar. E isso acontece na vida de adultos. Isso acontece. Só que isso não quer dizer que vocês não vão ser amados, protegidos pelos dois, cada um do seu lado. Entende? Então, vou vir ver vocês toda semana, vou passear com vocês, vou ajudar vocês financeiramente, sustentar financeiramente, né? Tudo vai ser a mesma coisa, só que eu não vou dormir com vocês. Essa é a parte que mais me doeu, sabe, gente? Não poder deitar perto deles para fazer eu dormir, contar uma história antes de dormir. Eu adorava fazer isso. E a minha filha tinha 11 anos quando eu me separei, meu filho tinha 9. Então ela já não era tão criancinha, mas meu filho ainda era um garotinho de 9 anos e eu tinha muito esse carinho. Alguém estava no Despoder aqui, obrigado. Ele está trabalhando hoje, domingo de Páscoa, gente. É um cara trabalhador. Eu falo para ele que é um menino muito trabalhador, digo para ele. E aí o que acontece? Eu falei isso para eles, me separei. Tempos depois, a minha filha. Peraí, estou falando certo, gente? Estou. Minha filha, com quase 12 anos, quase um ano depois, vira para mim e fala assim: pai, sabe de uma coisa? Eu acho muito justo o que estão fazendo com você. Eu falei: o que, Larissa? Essa perseguição que estão fazendo com você, isso não é correto, isso não é justo. Porque você é quem você é e as pessoas têm que aceitar você como você é. Eu falei: então, Larissa, você deve estar sabendo mais do que eu imagino dessa situação. Não está, não? Eu tenho uma leve suspeita. Eu falei: então vamos conversar sobre isso. Aí ela falou: pai, você é gay? Eu falei: sou. É que eu tenho ouvido a pessoa falar isso. Sim, eu sou gay. E eu quero explicar para você por que eu casei com a sua mãe e por que eu descasei da sua mãe. Então, acho que é isso que mais te preocupa, o que mais te incomoda, né? E aí comecei a falar para ela. Todas aquelas coisas que haviam me levado ao casamento, as crianças todas, etc. E por que eu saí do casamento. E falei para ela que uma coisa boa de eu ter saído logo do casamento, ainda com a mãe dela jovem, é que ela podia refazer a vida dela. E, de fato, ela refez. Ela casou de novo, seguiu a vida dela. E eu podia refazer a minha também. E a minha filha, chorando, falou para mim assim: pai, eu amo você. Não, começou a chorar assim. Aí eu falei: você está chorando de tristeza, de raiva, de vergonha, de alguma coisa assim negativa? Ela: não. Eu estou chorando porque eu amo você, pai. E eu fico pensando
no quanto você sofreu a sua vida inteira até chegar aqui. Quanto sofrimento. Eu falei, minha filha, ainda bem que você entende isso. Tem gente muito mais velha que você, que é burra de carteirinha, registrada, e não consegue entender isso. E aí, a minha filha me abraçou e eu peguei um livro e falei, você vai ler esse livrinho aqui. Esse livro aqui era o livro da Gisela Laporta, um livro que era para público juvenil, infanto-juvenil, escolar, inclusive, que tinha por título O Amor Não Escolhe Sexo. E era a história de um menino que se apaixonava pelo colega dele de colégio e como ele lidou com isso, porque ele tinha uma namorada, porque ele era um cara muito popular, bonitão, então todo mundo achava que ele tinha que namorar, as meninas estavam em cima dele. Mas não era o que ele queria de fato, mas acabava se enquadrando ali. Aquele livro tinha muito a ver comigo. Né? Já temos o garoto bonitão, né? Popular na escola. Mas tinha essa história, né? Muito parecida. Aí eu dei para minha filha leu o livro em um dia, devolveu por baixo da minha porta, assim, ó, um bilhetinho. Pai, amei. Amei o livro. 1 milhão de beijos. Te amo, Larissa. O nome da minha filha é Larissa. E botou lá. Sabia que a minha filha estava resolvida. Aí eu falei, Larissa, não comenta com teu irmão, Isaac. Meu filho é Isaac. Não comenta com teu irmão, porque eu quero que ele tenha a oportunidade de conversar comigo, como você teve também, tá? No tempo dele. E foi mais ou menos na mesma idade, com 11 anos também, só que ele fez 11 anos, 2 anos depois dessa conversa. Ele tinha 9, né? Então, 9 mais 2, ele fez 11. 2 anos depois dessa conversa, ele fez 11 anos. Nessa mesma fase que a irmã dele, ele me perguntar. E aí ele virou e falou assim, pai, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu tô com vergonha, porque eu acho que você pode ficar chateado comigo. Eu falei, não fica chateado não, meu filho. Pode perguntar o que você quiser, meu filho. Qualquer pergunta que você fizer, eu vou responder para você. Porque se você quer saber, você merece saber. Se você não quer saber, outra história. O que você quer saber? Pai, quando foi que você percebeu que era gay? Olha que interessante a pergunta dele, gente. Não foi, pai, por que você é gay? Pai, por que você casou com a minha mãe se você era gay? Não. Quando foi que você percebeu que era gay? Ele percebeu, na pergunta dele, que havia um momento em que eu estava confuso de alguma forma. E que houve um momento em que eu fiquei esclarecido. E eu falei para ele, meu filho, essa pergunta é tão inteligente, parabéns. Ele dá orgulho fazer uma pergunta dessa. Porque a pergunta mesmo já é inteligente. Eu expliquei para ele por que eu achava a pergunta inteligente, mas ela merece ser respondida lá fora. Vamos dar uma caminhada juntos? E fomos andar juntos, passeando. E aí conversei com ele tudo que eu podia. E nessa época eu namorava um outro rapaz. Não era o André, que ainda era meu parceiro, porque isso tem muito tempo já. O André está comigo há quase 10 anos e eu já estou fora do armário há 21. Né? Isso foi bem pouco tempo depois de eu sair do armário. E aí eu falei para ele, inclusive, que ele era meu namorado. Tudo isso eu já sabia, já desconfiava e tal, não sei o que lá. E daquele dia nós estávamos juntos, inclusive, fazendo cachorro-quente para a gente comer junto. Eu, meu namorado e eles dois. E aí tivemos essa conversa. Voltamos para casa, comemos o nosso cachorro-quente, meu filho ficou super resolvido. A pergunta que eu fiz para meu filho, não, ele falou assim, pai, só tem uma coisa, eu acho que eu não sou gay, não. Eu falei assim, meu filho, você não tem que se preocupar com isso. Não fique pensando assim, eu tenho que ser gay porque meu pai é gay. Como se isso fosse uma coisa que tinha que ser assim, tipo, geneticamente transferida, né, obrigatoriamente para todos os descendentes. Teu avô é hétero, então da onde veio a minha homossexualidade? Ela é nossa, ela se forma na gente, por, claro, razões genéticas, sociais, etc., tudo junto. Mas ninguém vai ter que ser uma cópia de ninguém. E uma pergunta para você. E uma coisa, eu falei para ele. Se você se apaixonar por uma menina, me apresente a menina. Se for por um menino, me apresente o menino, não tem problema nenhum. Qualquer um que for, eu quero conhecer. Eu perguntei para ele, qual é a garota que você acha mais bonita na televisão? Ele, Juliana Paz. Juliana Paz nessa época estava em alta. Agora, Juliana Paz é uma senhora, né, gente? Mas nessa época, Juliana Paz estava assim, no auge da juventude. Mulherão. Ela ainda é um mulherão, né? Linda. Uma mulher linda. Mas era assim, tesão dos garotinhos. Um monte de gente tá tocando umas pra ela, sabe? Porque ela saiu na Playboy, inclusive. Então quem está na Playboy já sabe que vai virar, né? Petisco dessa garotada. No banho demorado, né? Quente de preferência, né? Como todo mundo já sabe que funciona, porque todo mundo já passa por isso. Nós já fomos adolescentes também. E aí ele virou pra mim e falou, Julia Paz, eu acho ela maravilhosa, pai. Aí eu falei, nossa, que legal, você tá com um ótimo gosto, meu filho. Ela é muito bonitona mesmo. Nossa, mãe e tal. Mulherão e tal. O que eu mais queria era ter uma revista de rapaz, da Playboy. Eu falei, E assim, podemos ter visões bem polêmicas sobre isso, polarizadas, inclusive, né? Até que ponto o corpo da mulher deve ser transformado em mercadoria, ser vendido e blá, 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 blá. Mas a verdade é que a Juliana Paz posou porque quis, ganhou um dinheirão porque posou, né? Fez mais fama ainda do que já tinha, só saiu ganhando. Ninguém obrigou ninguém a nada, não havia abuso
de modo algum acontecendo ali. Então, para mim, é um trabalho que ela fez como qualquer outro trabalho que qualquer um podia fazer. A questão era, vou dar a revista para o meu filho ou não? Vou dar a revista para o meu filho, sim. Primeiro, porque eu não estou impondo isso a ele. Ó, tem que gostar disso aqui, moleque. Como meu pai fez comigo. Não. É o meu filho que está falando, pai, eu quero a revista da Juliana Paz. Se eu fosse pedir pro meu pai, eu ia falar, pai, eu quero a G Magazine, que nem existia na época. Se fosse da minha pai, eu ia falar, pai, eu quero a G Magazine, meu pai ia me dá? Não ia, porque era homofóbico. Não é porque eu não estava na idade de ver um homem pelado. Era só o que acontecia na G Magazine, não tinha sexo, era só um homem pelado. Igual a Playboy, não tinha sexo, era só a mulher pelada. A mulher lá, com o peito de fora, linda, maravilhosa. E aí eu falei, tá bom, quando tu fizer 12 anos eu vou te dar essa revista. Eu tava com 11. Ele esperou, gente. Ficou doidinho para chegar aos 12, tu acredita? Depois ele me contou. Comprei a revista numa banca, perto da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, lá na Tiradentes. Quando eu comprei a revista, o rapaz, opa, bom gosto, e disse, oh, meu Deus, essa daqui é boa. Eu falei, é maravilhosa, é gostosa, né? Falei para ele, mas sabe qual é a minha? Aquela ali, ó, apontei para G Magazine, não acredito. Eu falei, é. A minha é aquela lá. E por que você está comprando essa? Pro meu filho. Tu tem filho? Eu falei, tenho. Meu filho gosta dessa fruta aqui, ó, mas o pai dele gosta daquela lá. Quanto é que tá aquela ali? Ele, X, vou levar. E a do Lolito? Tinha Lolito da G Magazine também, né? Que era só rapazinho, né? Tinha os mais maduros, a G, os mais novinhos, os Lolitos, né? Tudo maior de idade, mais novinho. Perdão, gente. Aí eu falei que era aquela ali também. Comprei. O cara ficou fascinado. Contei um pouquinho da minha história para ele rapidinho. Falei, cara, que história incrível. Cara, adorei te atender. Volta aí sempre quando quiser. Tem outras aí. Eu sei que eu levei 3 revistas. 2 para mim e 1 para o meu filho. Dei para o meu filho, a da Julia Paz. Ele viu, não aconteceu nenhuma catástrofe. O mundo não acabou. Os rios da Amazônia não se perderam por causa disso. Estão se perdendo é por outras coisas. E aí pronto. Tocou umas 2 ou 3, ou sei lá quantas, pensando naquela mulher. E era o que ele gostava. Depois disso, ele teve lá suas namoradas, né? Namorou meninas de São Paulo, ficou inclusive casado, assim, junto, né? Com uma menina por um tempo, depois eles se separaram. O negócio dele é mulher mesmo, que bom. Menos problema para ele enfrentar na sociedade. A minha filha casou com um rapaz maravilhoso, o Vitor, que é um genro espetacular. Me deu uma neta linda, que eu nunca pedi. Eu sempre falei para meus filhos, vocês não são obrigados a ter filhos, vocês não são obrigados a nada, tá? Pai bota filho no mundo não é para fazer as vontades dele, não. É para eles viverem a vontade deles na vida. Como eles querem viver. Então, se vocês me derem netos, ótimo. Só quero que vocês tenham condições de sustentar, só isso. E cuidem bem. Mas não sou obrigado a nada. E hoje eu tenho essa netinha linda que é a Clara, filha da minha filha, com o meu genro Vitor. Então, assim, ninguém teve problema nenhum porque o pai era gay, porque o pai assumiu que era gay, porque o pai teve namorado. E eu tive alguns namorados, até me fixar realmente, né, com alguém como o André, com quem eu já vivo há quase 10 anos, e tive uma relação que durou 7 anos, que inclusive eu casei de papel passado nessa relação, depois eu tive que me divorciar quando eu me separei. E houve um momento em que não deu mais certo e era o melhor para nós dois. Gente madura, gente adulta, vai lidar com os problemas, gente, sem fazer tempestade em copo d'água. É só a gente que gosta de problema que arruma sarna para se coçar. Entendeu? Resolve um problema de cada vez. Você tem que sair do armário. Saia do armário. Agora, organiza a saída do armário. Eu tenho dinheiro para me bancar? Eu posso morar sozinho? Nem que seja num kitnet, só com um fogão, uma cama e um armário? Ótimo. Vou começar assim. E vá em frente. E vá conquistando suas coisas. Mas não se venda por dinheiro nenhum. Não se submeta à chantagem de ninguém. E foi isso que nunca deu à igreja nenhum poder de me controlar. Depois que eu falei, chega. Porque eu não me submeti à chantagem. Porque eu não me rendia, nem por dinheiro. Quando eu saí do armário, gente, no mês que eu saí do armário, eu tive convite de várias igrejas para pastorear. Eu estava numa igreja, mas as igrejas são assim, quando elas gostam do pastor, elas fazem proposta. Eu recebi proposta de igreja, falando, pastor, vai ter casa pastoral, carro, toda a gasolina que você usar paga pela igreja, salário X, seus filhos vão estudar em colégio particular tal e tal, pagos pela igreja, plano de saúde. Mas é daquela empresa. Sabe qual foi a minha resposta para ele? Na frente do meu pai. Meu pai nem acreditou no que eu estava falando. Meu pai não estou acreditando que você rejeitou um convite desse, pelo menos pensar. A minha resposta foi, irmão, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim nesse momento. Eu já não acreditava mais, mas era só essa linguagem que eles entendiam. Eu não sei qual é a vontade de Deus para mim nesse momento. Eu tenho orado muito para saber o que eu vou fazer em termos ministeriais. Mas uma coisa eu tenho certeza, que não é hora de eu tomar uma decisão tão grande como essa. Porque se eu assumir um compromisso como esse com vocês, não é coisa para 1 ano ou 2 anos. Eu vou levar muito a sério, eu gosto muito de vocês, eu vou querer fazer um trabalho muito bem feito. Mas eu não acho que esse é o momento, eu não estou preparado nesse momento para dar esse passo. Então, aviso o pessoal lá do concílio que eu não vou participar dessa eleição.
mas eu acredito que Deus vai colocar no caminho de vocês gente muito boa, que vai fazer um trabalho muito bom com vocês, porque vocês merecem, e vocês são pessoas que sabem lidar com as coisas de Deus de um jeito muito bonito, muito sério. E agradeci. A pessoa estava triste. Mas a minha resposta, ao mesmo tempo que deixava ela triste, tipo assim, deixava ela mais admirada ainda. Tipo, cacete, esse cara. Eu não vou falar cacete, eu vou dizer agora. Esse cara podia ter aceitado isso, ter resolvido a vida dele financeiramente, mas ele não quis. Então, o negócio do cara realmente não é dinheiro. Isso criava ainda mais admiração nessas pessoas, entendeu? E não era mesmo. E logo depois, quando eu saí, eles devem ter pensado, gente, Deus livrou a gente de uma, né? Não livrou de nada. Fui eu que falei para eles, olha só, não está na hora, não é uma boa ideia, vamos deixar passar, entendeu? Porque eu era honesto, como eu sou honesto até hoje, entendeu? E infalível ninguém é, gente. Infalível ninguém é. Eu posso um dia cometer uma injustiça contra alguém, assim, não deliberadamente, entendeu? Mas assim que eu reconhecer que aquela injustiça foi praticada de alguma forma, eu vou lá e vou corrigir. Vou corrigir imediatamente, custe o que custar. Agora, o que eu não vou fazer é baixar a cabeça para fascista, fundamentalista, preconceituoso, diabo. Não vou mesmo, vão ter que me aturar enquanto eu vivo for. E eu pretendo viver uns 90, pelo menos. Vamos tentar. Gil, muito bom. Tem alguns comentários aqui, uma pergunta importante. O Luiz mandou um beijo para o Obrigado. André, né? Obrigado. O Nelson está perguntando o que a gente acha, né, mas que direcionado a você agora. O que você acha que vai acontecer com as LGBTs com o domínio dos evangélicos fundamentalistas no Brasil? Então, essa é uma boa pergunta. E, inclusive, gente, uma coisa que a gente não pode deixar de ter em mente. Até que uma sociedade chegue num patamar em que ela finalmente amadureça e abandone o fundamentalismo e se secularize, vai uma longa caminhada. A gente vê esse nível de secularização nos países do norte da Europa, a Holanda, a Bélgica. A gente vê isso na Noruega, na Islândia, né? Talvez Luxemburgo também, um país que é pequenininho, mas também é bem secularizado. Mas até chegar a esse ponto, muita coisa ruim foi feita. A gente não pode esquecer que o protestantismo, que dominou essa região, e o catolicismo também, acenderam fogueiras, os dois, né? Mataram gente, né? Em nome de defender a verdadeira fé. Hoje esses países estão livres disso, graças principalmente à educação. E é uma certa decepção com os sistemas religiosos, né? O que nós precisamos no Brasil, mais do que nunca, é de uma educação emancipadora, libertadora, literalmente, que vai valorizar o conhecimento genuíno, científico, filosófico, das artes, não é? Que vai fazer um trabalho de socialização que promova o respeito pelas diferenças, pela diversidade, não é? E assim vai. Que não só vai promover, vamos dizer assim, o respeito pelas diferenças, mas ele vai coibir o desrespeito pelas diferenças. Quando ele acontecer, ele vai punir e ele vai educar, inclusive, né, quem quer que esteja envolvido nessa prática. O que nós vemos hoje é que o sistema educacional está sendo substituído completamente pela pregação eclesiástica, protestante, católica, e dentro da protestante tem ali o neopentecostal, tem o pentecostal de muita carreira longa já, tem os tradicionais. Na Igreja Católica tem tantas, né, repartições aí, né, em termos de fidelidades, né? Todo mundo está debaixo do chapéu do Papa, mas cada um, sabe, corta seu bife de um modo diferente, né? E aí o que acontece é que essas pessoas, essas instituições substituem a educação e as redes sociais também agora fazendo isso violentamente, está tornando praticamente o ambiente escolar insuportável. Tem professores que estão abandonando o magistério porque não aguentam mais passar por humilhação, perseguição, ameaça, espancamento. Alguns, inclusive, já morreram por causa de alunos que, né, os perseguiram e porque eles estavam tentando simplesmente fazer o seu trabalho, que era educar. Não estavam maltratando ninguém. Então, muita gente está pulando fora do ministério, muita gente não está mais entrando para o ministério. Tá? Esses dias eu estava até conversando com alguém da área de educação, alguém bem embasado nesse sentido, e ele falava exatamente isso. Sérgio, o que está mais me assustando, ele é até diretor de uma escola, vice-diretor de uma escola. O
que está mais me assustando é que, além de não termos professores querendo continuar na sala de aula, me perdi um pouquinho no pensamento, mas retomei, querendo continuar na sala de aula, nós temos muita gente que está fazendo carreiras que poderiam ter licenciatura sem a licenciatura. Então, o cara estuda geografia, mas não faz licenciatura. O cara estuda história, mas não faz licenciatura. Ele faz letras, mas não faz licenciatura. Matemática, mas não faz licenciatura. Porque ele não quer dar aula. Entendeu? E por causa disso, esse patrulhamento ideológico terrível que o bolsonarismo impôs sobre a sociedade brasileira, de braço dado com o neopentecostalismo e com movimentos radicais do setor católico, especialmente dessa gente de Canção Nova, esse pessoal que, né, vem com muita a paz do Senhor, irmão, mas é a faca no pescoço, né? Fala, Brendo. Pessoal o que você dizer? Da RCC. RCC, exatamente. Agora tem um tal de Legendários, que está aí também, né? Agora cresce. Legionários, eu falei, Legendários era um programa. Legionários, que está crescendo aí entre famosos, né? Tem esse pessoal também aí que andou envolvido com um movimento, que agora me escapa o nome do movimento, que foi até parar na justiça, esse próximo. Esqueci agora o nome do movimento, que era um movimento que alegava que você devia perdoar quem te violou, te violentou. Às vezes o padrasto era o violentador e eles queriam que a pessoa, em nome da paz no lar, perdoasse, vivesse como se nada tivesse acontecido. Constelação. Esse é o nome. Eu queria muito me lembrar, que não vinha na minha cabeça constelação de jeito nenhum, mas era. Entendeu? Daniel Gontijo, inclusive, que é um grande querido psicólogo e ateu também, ele teve até em Brasília falando sobre isso no Congresso Nacional. Eu participei do canal dele também. Acho que você... Eu participei também, ele é maravilhoso, não é? Pessoa maravilhosa mesmo, bondoso demais. E aí o que acontece é... Tudo isso está sabotando o sistema de educação. Não sei se vocês estão vendo aí agora, mas o Trump, além de criar uma lista de livros que ele considera proibidos, devem ser proibidos, e são livros maravilhosos que falam contra o racismo, que falam contra preconceito, falam sobre sociedade igualitária. Ele está agora querendo implementar em todas as escolas, liberar para as bibliotecas, o livro Mein Kampf, do Hitler, Minha Luta. É a constelação familiar, como disse a minha amiga aqui, ai meu Deus, fugiu agora da minha cabeça. A minha cabeça está ficando velha, gente, estou esquecendo os nomes. A minha amiga aqui, Mendonça, acho que, ai meu Deus, olha que vergonha, eu falo o nome dela toda hora, agora me fugiu. Daqui a pouco eu vou lembrar. Não dá para pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Desculpa, é o tic-tac, gente. Então, o Trump está fazendo isso, ele está proibindo leitura de livros extremamente saudáveis e querendo promover um livro doentio, patológico, como esse do Hitler, né? Que é a ideologia nazista todinha ali. Né? E está perseguindo a Universidade de Harvard, já suspendeu mais de 2 bilhões de dólares de investimento na universidade, que era uma coisa assim aprovada, ninguém estava pedindo nada extra, já estava lá desde sempre, e porque ele quer botar a universidade de joelhos. Né? E a universidade não aceita, porque um princípio para uma universidade que se preza funcionar é o da independência, da pesquisa, do ensino, etc. A independência acadêmica. Então, assim, a gente está vendo isso tudo acontecer, mas nada disso está acontecendo separado desses movimentos. RCC, neopentecostalismo, bancada evangélica e católica, constelação familiar, e por aí vai. Eles estão todos de braços dados. Né? E a pauta deles, moral, que na verdade é imoral, porque é excludente, ela é o pretexto para eles enfiarem uma série de outras coisas aí no meio. Então nós temos que sim resistir, nós temos que sim nos colocar, entendeu? Contra tudo isso e saber votar. E parar com essa brincadeira de tipo, eu sou pró-Lula, eu sou pró-Bolsonaro. Gente, quem é o político que vai fazer o governo mais inclusivo possível, que mais vai respeitar a liberdade dos acadêmicos em pesquisar, em produzir ciência, mas que vai querer que essa ciência seja usada para beneficiar a vida humana, não só para enriquecer meia dúzia de bilionários, entendeu? Quem é que vai pensar uma educação mais ampla, né? Que vai fortalecer o ensino primário, mas também vai fortalecer o ensino técnico, o ensino universitário,
Quem é que vai pensar SUS como realmente sistema universal de saúde? Vai dar todo o apoio. É isso que você tem que ver. Ah, esse cara é o Lula? Então é no Lula que eu vou votar. Bolsonaro alguma vez fez isso? Não, nunca fez. Então, peraí, Bolsonaro está fora do baralho. Tem outro além do Lula? Ah, vou dar qualquer nome aqui. É o candidato Zé das Candonguinha. Então vai ser o Zé das Candonguinha. Porque, por mais que eu goste do Lula, a minha fidelidade vai ser ao projeto que mais vai beneficiar o Brasil, no sentido de se tornar um país próspero, independente, progressista e inclusivo. Então, se o Zé das Candonguinhas vai fazer mais até do que o Lula, melhor votar no Zé das Candonguinhas. Lula que se cuide, faça mais então. Porque político é para ser empregado da gente, não é para ser time de futebol. Político é para ser empregado da gente. Trabalha direito se quiser ser reeleito, vagabundo, senão não vai ser não. Pode ser quem for. Eu votei no Lula, não tenho vergonha nenhuma de assumir isso não, tá? Me orgulho de ter votado no Lula contra o Bolsonaro. Mas não foi a primeira vez que eu votei no Lula, não. Já tinha votado no Lula antes também, então não foi só contra o Bolsonaro. Eu acreditava que ele podia fazer um governo mais voltado para a classe trabalhadora. Estou satisfeito? Não, não estou satisfeito. Como assim, Sérgio Viola? Então tu não vai votar no Lula de novo? Vou. Se for Lula contra Bolsonaro, eu vou votar em Lula de novo. Se for Lula, por exemplo, contra esse prefeito de São Paulo, esse governador de São Paulo, Tarcísio, vou votar. Prefeito também. Vou votar. Porque todos eles estão fazendo o mesmo saco. Eu não vou botar um presidente lá que come na mão do Malafaia, mas não vou mesmo. E da milícia e de um monte de coisa. Não vou. Agora, estou satisfeito? Não, não estou, porque eu não estou vendo transformações profundas acontecendo. Eu estou vendo algumas maquiagens sendo feitas. O cadáver continua aí, morto. Mas vamos pintar a cara dele um pouquinho mais bonita aqui, passar um batonzinho aqui de um programa, né, que vai ajudar o adolescente que está no ensino médio, até um dinheirinho, né, para não virar bandido. Vamos passar aqui um blushzinho, né, porque o Bolsa Família é importante, a gente sabe que ele movimenta a economia, mas aí a gente aumenta aqui um pouquinho o Bolsa Família, passa um blushzinho aqui, só que o Bolsa Família não é progresso, o Bolsa Família ainda é uma forma paternalista de lidar com a miséria. Você não está promovendo a pessoa para fora da miséria diretamente. Pode ser que, como consequência final lá, acabe acontecendo isso. Com alguns aconteceu. Mas não é com a maioria. Então, eu vou maquiando. Basta a gente entrar um presidente que não acredite em nada disso para essa gente toda perder isso. E o pior é que essa gente vota sem pensar nisso. Às vezes, exatamente quem vai tirar. Só que tem uma questão que a gente tem que pensar também. Até que ponto ficar só maquiando o cadáver não me torna indispensável? Já que todo mundo vai pensar, mas, gente, se a gente não votar no maquiador, como é que fica a cara desse cadáver? Que nem maquiagem vai ter. Não sei se vocês estão entendendo a minha analogia, espero que sim. Eu posso me tornar eternamente necessário justamente porque eu nunca resolvo nada. Imagina aquele mecânico que você para teu carro lá e ele conserta um negócio, mas ele sempre deixa uma outra coisinha para quebrar, porque aí você volta. Então, o presidente que toma medidas emergenciais, tá, para resolver essas coisas, merece o nosso aplauso. Mas se ele só fica fazendo isso o tempo todo, não é suficiente. Só que a gente vai acabar querendo voltar nele de novo, porque é melhor ter um mecânico que conserta toda vez que eu levo o carro lá, do que um mecânico que não sabe mexer no meu automóvel. Esse daqui já sabe tudo, como é que funciona, deixa ele aí mexendo. É melhor que eu volte várias vezes, mas o carro funcione, do que eu pare com um cara que não sabe nem mexer com esse tipo de motor. Entendeu? E assim a gente vai perpetuando esse povo aí. Então, eu não sou anti-Lula, eu gosto muito do Lula, eu acho que o Lula salvou os indígenas, vamos dizer o nome certo, os indígenas que estavam sendo massacrados por Bolsonaro, Damares e sua corja. O Lula salvou um monte de gente miserável, pobre mesmo, que se não tiver Bolsa Família, morre de fome, porque às vezes é inválido, inclusive, para trabalhar. É uma pessoa com necessidades especiais extremas, sabe? Que não pode viver só de uma pequena aposentadoria de pensão, às vezes ele precisa de mais alguma coisa, porque tem filhos em casa também, que não tiveram preparo nenhum para nada. A gente vai ignorar essas pessoas? Não, tem que fazer alguma coisa por elas. Mas eu quero saber de uma coisa: cadê residência adequada? Cadê moradia? Por que tem um monte de travesti ainda se prostituindo porque não consegue trabalho? Cadê o programa para colocar essa gente para trabalhar? Porque elas querem trabalhar e não conseguem. Gente, se eu fosse travesti, será que é onde eu trabalho eu seria empregado? Eu não sei não, hein? Eu não acredito não. Gosto muito da empresa onde eu trabalho, mas não acredito não. Se eu chegasse lá, traveca, daquelas mesmo, sabe, maravilhosas, com inglês na ponta da língua, doutorada em educação,
Será que eles iam me contratar? Talvez eles fossem olhar para mim e falar assim, não contrata não, porque é travesti. Vai dar muito problema. Vai ter pai de aluno aqui fazendo manifestação. Vai ter pastor vindo aqui querendo exorcizar a gente, que a gente está de braço dado com a comunidade LGBT. Vocês acham que eu estou exagerando? Não estou não, minha gente. Então, por isso mesmo, um governo tem que ter programas, sim, mas que transformem, não só que maqueiem, que resolvam o problema. Então, assim, pode parecer para algumas pessoas que eu estou fazendo campanha para o Lula. Não estou não, gente. Não estou não. Quando eu digo em quem eu vou votar, você é livre para votar em quem você quiser. Não vote só porque eu estou votando. Mas eu não voto sem crítica. Porque o que incomoda muita gente. Porque eu conheço muita gente que é tão lulista, mas tão lulista, que se você falar para o cara assim, gente, o bigode do Lula está torto, tem que avisar o barbeiro dele. O cara sabe o que ele vai dizer? Troca a tua lente, miserável, está enxergando mal. É isso que ele vai dizer. Ele não vai dizer a verdade. Vamos chamar o barbeiro? Vamos consertar, porque, o presidente merece, está apresentável, né? Será que a gente não viu isso? Não. Ele vai dizer que a tua lente é que está ultrapassada. Tem que trocar essa lente. Está enxergando mal. Está míope. Então, assim, fanatismo para mim é uma praga em qualquer lugar. Qualquer lugar, entendeu? Na política, então, pode ser extremamente perigoso. Só que o Lula é muito inteligente. As pessoas pensam que ele é bobo, mas ele não é bobo, não. De bobo não tem nada, ele é muito inteligente. Quando ele percebe que alguma coisa está pegando para ele já aqui, na opinião pública, ele vai lá e faz alguma coisa para tentar alterar aquilo ali. Mas a minha questão é justamente essa. Essa coisa que ele está fazendo para alterar aqui muda a situação ou só adia o problema? Porque se é para adiar o problema, pode ser justamente para que ele possa continuar sendo necessário. Mas o que eu quero é a solução. E, obviamente, sempre vai ter trabalho para fazer. Se o Lula resolver o problema da fome definitivamente, ainda vai ter muito trabalho para fazer. Se ele resolver o problema do desemprego definitivamente, ainda vai ter muita coisa para fazer. Mas, às vezes, as pessoas ficam presas a essa, sabe, mesmice, né? Do pobre ser necessário. Porque o que eu vou fazer sem os pobres, já que os pobres são meu eleitorado? Eu tenho que fazer com que eles percebam que melhoraram de alguma forma, mas que eles não saiam totalmente da pobreza, senão eu posso acabar perdendo minha base. Será que é isso que está acontecendo? Não estou dizendo que é, não. Estou só aventando aqui a possibilidade, só questionando aqui a possibilidade, entende? Agora, que o Lula é o mais inclusivo dos presidentes na questão LGBT, gente, vocês não têm dúvida disso. Ele convocou os congressos LGBT nacionais, por causa do trabalho dele de abertura, várias secretarias foram abertas para promover a cidadania LGBT. Ele sempre teve uma visão muito positiva do casamento homoafetivo. Ele nunca foi contra, né? Ele, quando o Tony Reis e o marido dele, fugiu agora, é Harad, o nome dele, esqueci o primeiro nome agora, David, casaram, ele ligou para eles para dar parabéns, porque era o primeiro casamento realizado no Brasil entre dois homens, legalmente. Agora, quando eles fizeram bodas, ele mandou mensagem para eles de parabéns pelas bodas. Entende? Muita coisa foi feita. O SEM, né, que atende essas questões todas também de violações de direitos humanos e tal, o Lula colocou aí para funcionar. Essa coisa, por exemplo, do atendimento de ambulância em casa, que a gente tem aí através do SUS, você liga, a ambulância vem te buscar, isso é um programa do Lula. É um programa do Lula, foi o Lula que criou isso, não tinha isso, entendeu? E vai para fora. Ele valoriza a vacinação. Você toda hora vê ele com Zé Gotinha para cá e para lá, de braço dado. Isso é uma coisa maravilhosa. A gente não tinha isso com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi a maior bueiro no qual o Brasil se meteu até hoje. Tenha certeza disso, entende? Só que a gente não pode ser cego, gente. Não pode ser fanático. Político tem que trabalhar para a gente. Se não tiver bom, a gente tem que botar a boca no trombone. Não vou falar não, porque vai causar instabilidade no governo. Dane-se! Trabalha para resolver o problema. Imagina se eu ficasse pensando assim, né, com relação a alguma coisa da minha saúde. Não, eu não vou tomar esse remédio aqui, não. Por exemplo, anti-inflamatório, porque eu tive problema de garganta a semana passada, que esse anti-inflamatório pode afetar o meu fígado. É óbvio que eu não vou ficar tomando esse anti-inflamatório como se fosse uma bala juquinha. Entendeu? Mas nesse momento, é mais importante resolver o problema da minha garganta do que me preocupar que uma simples cartela de remédio dessa possa colocar meu fígado em perigo. Porque não vai. Só se fosse prolongado. Entendeu? Então, assim, criar instabilidade do governo pode ser um efeito colateral de um remédio necessário.
que o governo tem que fazer, então? Faça com que esse remédio tenha o efeito mais abrangente e rápido possível, justamente para não afetar o fígado de ninguém, o dele, inclusive, para dar o resultado que se espera sem efeito colateral. Agora, você não pode não tomar o remédio, porque eu posso ter um efeito colateral, eu posso ter uma queimação no estômago, eu posso ter um pouquinho de insônia. Minha gente, o que tem mais efeito colateral do que a quimioterapia? E quem é o doido que não vai fazer quimioterapia para acabar com o câncer, porque vai ter efeito colateral? Entende? Então a gente tem que pensar nisso. Enquanto isso, eu estava lendo hoje, desculpa, Breno, que eu vou nessa, sabe, eu sou verborrágico, mas eu vou parar aqui só com mais uma coisa que eu vou dizer. Eu estava lendo hoje alguém dizendo assim, o Lula tem que tomar cuidado, porque os evangélicos é que vão decidir a eleição no Brasil. É bom que ele ouça os evangélicos. Eu falei, não, senhores, não caiam nesse blefe. O Lula ganhou 3 eleições, apesar dos evangélicos, não por causa deles. Ele era demonizado nas 3, ele ganhou as 3. Ele colocou a Dilma, e a Dilma ganhou, demonizada por eles. A Dilma foi impeachmentada porque os crentes conseguiram mesmo demonizá-la de tal maneira que a sociedade ficou contra ela. E o Congresso a odiava porque ela não fazia o jogo sujo das propinas que eles queriam. Ela não cedia isso. Mas a Dilma ainda cometeu um erro. Ela comeu na mão dos evangélicos quando ela deixou o Haddad sozinho na questão do programa de educação sem homofobia. Né? Homofobia, né? Brasil Sem Homofobia era o programa do governo, era geral. Mas tinha um programa de educação, especificamente que o Haddad estava criando, que era Educação Sem Homofobia, era uma educação inclusiva. Que foi daí que o Bolsonaro inventou o kit gay. Ele pegou um grupo de publicações que eram voltadas para travestis e prostitutas e ficou dizendo que aquilo fazia parte do programa de educação e que aquilo era o kit gay. E era mentira. O Congresso, que já queria se livrar da Dilma porque ela não entrava no conchavo deles, usou essa deixa para começar a campanha de difamação e de impeachment, finalmente. Né? Ela não soube lidar com isso tão bem quanto talvez o Lula soubesse, não tinha o mesmo jogo de cintura, acabou impeachmentada, mas aquilo foi uma injustiça, e depois ficou provado que nunca houve crime de responsabilidade, que era a única coisa que justificava que ela fosse impeachmentada. E Malafaia por trás disso, Feliciano por trás disso, Magno Malta por trás disso, e um bando de gente da Igreja Católica radical por trás disso. Entendeu? Mas ela comeu na mão deles ainda, porque deixou o Haddad sozinho. Disse, não, eu não sabia, eu não tive conhecimento desse projeto e tal. E ainda assim o Haddad conseguiu se eleger depois prefeito de São Paulo. E fez uma boa prefeitura. Né? Mas ficou sozinho nesse jogo. E o Haddad é um grande educador. Ele realmente é uma pessoa que entende educação. E agora prova também que entende economia, fazendo um bom trabalho também diante do Ministério da Economia. Mas não podemos ser ingênuos. Os evangélicos estão blefando, dizendo que tem mais cartas na manga do que tem de verdade, para que o Lula se curve a eles. E a maior burrice que o Lula pode fazer é se curvar a eles, que foi o que a Dilma fez. Eu espero que ele não se curve. Porque ele ganhou as 3 eleições da vida dele como presidente, apesar dos evangélicos, e não por causa deles. E se eles se corromperem com essa gente, eles perdem o apoio de gente que vota nele justamente porque espera o contrário. Entendeu? E é isso. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer claro, porque eu não quero que ninguém aqui tire conclusões precipitadas, achando que eu estou fazendo campanha para o B, ou que eu sou contra o Lula, porque eu disse algumas coisas que são negativas em relação a certas coisas que eu vejo também. Porque tem muita coisa positiva. Eu abraçaria o Lula com o maior respeito, o maior carinho, e daria parabéns a ele pelo trabalho que ele faz. Com Bolsonaro, eu não trocaria uma farpa de madeira enfiada no olho dele, porque eu ia ter pena da farpa. Deu para entender, né? Então, muito obrigado, Sérgio. Só ler mais alguns comentários aqui. Assisti ontem ao Erase e me lembrei bastante do Courage, que também é um movimento de cura gay dentro da igreja. Obrigado, Gabi. Obrigado a todo mundo também que escreveu aqui anteriormente. Fazer uma última propaganda do livro, já está aí disponível na pré-venda, na Amazon e outros sites de livrarias. Coloco toda hora nos stories e também no link da bio. Quem quiser também pode seguir o Sérgio, ele também tem livros publicados, vocês podem comprar, se for uma coisa que faz para comprar. Eu acho que tem na Amazon, estante virtual também, né, Sérgio? Tem. Na estante virtual pode ter algum exemplar de alguém que leu e está passando para frente, não sei ao certo, mas no Amazon tem
em formato de... É Helena, minha amiga, hein? Helena Mendonça, ó, eu sabia que eu ia falar o nome dela uma hora. Helena, você é uma querida. Só me deu um branco porque eu estava pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Minha cabeça funciona mais rápido que a minha boca. Vocês estão vendo como eu falo rápido, né? É uma coisa louca. Então, eu estou falando uma coisa, estou pensando em duas ou três. Então, fugiu. Mas eu tenho o meu livro agora, só não se encontra mais em forma impressa, porque ele esgotou, como o livro print, né? E aí eu deixei ele só como livro e-book mesmo, né? Foi a versão e-book. Mas dá para ler perfeitamente em qualquer plataforma, digo assim, pode ser computador, pode ser tablet, pode ser celular, não tem que ter Kindle para poder ler, né? Isso que eu quero dizer. Qualquer um pode ler. E está lá, Em Busca de Mim Mesmo. É um prazer para quem quiser ler, depois comentar, vai ser um prazer. Mas eu quero encorajar vocês a comprar o livro do Brendo, gente. Eu não li ainda, vou ler ainda, já pedi, já comprei, só estou esperando chegar, mas eu acho que ele merece esse apoio e não estou puxando o saco, Brendo, mas é de verdade isso que eu vou falar para você. Se a gente não apoiar as pessoas que batalham as nossas batalhas, quem é que vai apoiá-las, gente? E como é que elas vão continuar batalhando se elas não podem batalhar sozinhas o tempo todo? Você pode até levantar uma bandeira sozinho num momento, mas você está esperando que outras pessoas venham e se revezem com você segurando o mastro dela. Ou se estende teu braço, né? Tem uma metáfora bem interessante lá de Elias, né? Que orava e o povo avançava e vencia, né? E aí, então, foi Elias mesmo? Deixa eu me lembrar aqui, porque agora, gente, depois de tanto tempo já sem essa coisa de ler a Bíblia todo dia, algumas coisas já começam a fugir da minha cabeça. Só um minutinho. Só um minutinho. Vou dizer para vocês agora. Mas eu vou falar para vocês sobre essa metáfora. Não, estou falando bobagem. Não foi Elias, não. Foi Moisés. Foi na Batalha dos Amalequitas. Né? Enquanto os Amalequitas lutavam contra os judeus, Moisés levantava os braços e orava. E aí Israel vencia. Só que teve uma hora que Moisés começou a cansar e o braço começou a baixar. E aí os Amalequitas avançavam e venciam. Então Arão e Ur sustentaram o braço de Moisés, cada um de um lado, para que ele continuasse orando e o povo de Israel pudesse avançar. Claro que isso é uma lenda, gente, isso não tem nada de histórico. Mas a metáfora é interessante. Como é que Brendo vai continuar com os braços erguidos, dizendo tudo o que ele tem para dizer e lutando essa luta que é nossa também, se não tiver gente que segura os braços dele de vez em quando, né, por algum tempo, para ele poder conseguir descansar um pouco, mesmo enquanto luta? Não é que ele vai parar de lutar, continua lutando, mas faz uma luta um pouco mais suave, né, no sentido do cansaço, do esgotamento. Darli até falou que foi Moisés. Darli, obrigado, cara, já tinha visto, mas é isso mesmo. Foi Moisés que orou e Arão e Ur seguraram. Então, o Brendo está aqui como Moisés nesse momento. E eu estou querendo fazer o papel aqui de Arão e Ur, segurando o braço dele, dizendo: é isso aí, Brendo, continua falando, continua divulgando, está sendo ameaçado de morte, tem gente hipócrita na igreja. Eu não contei aqui, mas eu recebi cantada de dois membros de uma ordem monástica, né, que não sabiam que eu era pastor, quando me deram a cantada, e eu estiquei a conversa com eles, porque eu queria saber de que ordem eles eram, de onde eles eram. Mas eu não fiquei com eles, não. E quando eles soube que eu era pastor e que eu trabalhava, eles ficaram super envergonhados. Depois desse dia que eles conversaram comigo, nunca mais eles fizeram contato comigo. Porque ficaram com medo, né, da exposição. E eram de uma ordem monástica. Inclusive, o mosteiro deles ficava lá em Nova Iguaçu. Só não lembro agora o nome, mas ficava lá em Nova Iguaçu. E eram dois homens lindos, Breno. Lindos, lindos, uma graça os dois. Mas eu estava naquela de pastor da cura gay, que quer ser missionário, pregar, evangelizar. Vi na oportunidade uma ocasião para tentar converter esses caras dessa homossexualidade que supostamente eu achava que eles tinham. Olha só, a gente é gay ou não é? Eu achava que eles tinham, então podiam se desfazer dela, né? Que era uma mentira. Eles pularam e foram fora. Até hoje eles devem estar lá amando os seus amantes, escondidinhos, sem ninguém saber, entendeu? E felizes da vida. A coisa que a gente pode pensar: a hipocrisia é uma tristeza. Algumas pessoas vão viver na hipocrisia por estratégia de sobrevivência. A maior culpada disso tudo é a própria igreja. Não sei se o Breno concorda comigo, mas é a minha visão sobre isso, né, Breno? Se você quiser falar alguma coisa a respeito. Sim, é o que eu trago muito no livro, essa questão da hipocrisia, de como os próprios gays passam a trabalhar por essa hipocrisia como sobrevivência, estratégia de sobrevivência. Eu já tive conversando com padres que me disseram o seguinte: eu não acredito mais em Deus, eu sou ateu.
Mas sabe por que eu não largo o ministério? Porque eu não tenho para onde ir. Estou muito velho para recomeçar agora e aqui na igreja eu tenho amparo. Eu já não tenho família. Então, quando eu morrer, pelo menos eu vou estar amparado pela igreja. Sim. Triste, gente. É, Triste. é, Mas vou culpá-lo? Não vou culpá-lo. Não posso condená-lo nessa altura do campeonato. inclusive, eu vi que alguns padres e até uma freira participaram aqui da live. Obrigado pela presença de todos. A quem eu assisti depois também, obrigado pelas mensagens. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite, por ter aceitado o convite. Eu te agradeço muito. Foi uma honra. E quem sabe em breve também a gente não fala de novo, porque nunca esgota. O tema Nunca. nunca esgota. É recorrente, é recorrente, é recorrente mesmo. O meu canal é muito pequeno, mas eu toparia também convidar você para falar lá, se você quiser falar mais do livro. É porque meu canal é pequeno. Eu costumo fazer trabalho assim, mais voltado para essa questão da comunidade LGBT, no meu canal Blog Fora do Armário. Então ele é bem pequeno. Mas é interessante porque no YouTube, por exemplo, eu tenho pouca gente me seguindo, 200 e poucas pessoas. Só que eu estava vendo agora que nos últimos 28 dias eu fui assistido por quase 120 mil pessoas. Ou seja, um canal de 200 pessoas que tem 120 mil visualizações em 28 dias. Nossa. E tem gente que tem 1 milhão de pessoas que não tem 200 visualizações, às vezes, em alguns vídeos. Então é uma coisa inacreditável. O que mais atrai as pessoas são os vídeos curtos que eu tenho feito. Os longos não atraem tanto, tem pouca visualização. Mas nós podemos fazer, para mim vai ser uma honra. Só que eu ainda me sinto assim, muito pequeno, em termos de alcance, perto do alcance que você já tem, entendeu? Não tem tantos também, né? Mas vai ser um prazer. Mas é isso. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Sérgio. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Continue firme na luta. Um forte abraço para você e para todo mundo aqui, gente. Obrigado pelo carinho. Beijão.